Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. A fanfic acompanha a ascensão de um garoto sem clã em Iwagakure, que com astúcia, disciplina e um intelecto afiado, luta para superar suas limitações e forjar seu próprio destino no implacável mundo ninja. Capítulo 1. Rock sentou-se diante de um espelho rústico, observando a criança refletida. Respirou fundo e aceitou a realidade de transmigrar para o mundo de Naruto. 2 dias antes, Rock transmigrou para uma criança de 3 anos em Iwagakure, a vila oculta da Pedra do País da Terra. Depois de passar os últimos 2 dias se fundindo com a alma do dono original, ele finalmente se conformou com sua situação. Não havia sistema nem habilidades especiais, ele estava preso a ser o antagonista desde o início. A princípio, Rock sentiu uma sensação de desespero, mas agora se acalmara o suficiente para começar a pensar nas circunstâncias daquele corpo. Rock não sabia por que transmigrou e não ousou pensar muito profundamente sobre isso. Mas durante a fusão de almas, a experiência foi estranha. Era como se a alma deste corpo e a sua alma original tivessem sido sempre as mesmas. Após a fusão, não houve desconforto algum. Em vez disso, ele se sentiu energizado. Depois de pensar muito, Rock só pôde deduzir que a fusão era resultado da afinidade entre as duas almas, e era por isso que essa estranha jornada havia começado. Não houve conflito, nem qualquer devoração envolvida. A fusão de almas foi tranquila, sem efeitos colaterais persistentes. Rock até achou difícil distinguir qual identidade era realmente a sua. Ele supôs que fosse porque havia vivido cerca de 30 anos em sua vida anterior, enquanto esta vida atual havia sido apenas 3 anos no corpo de uma criança sem talento. O nome dessa criança era Ishiro, e ele não tinha sobrenome. Iwagakure, ao contrário de Konoha, não tinha muitos clãs antigos e prestigiosos, a maioria das pessoas só tinha o primeiro nome. E essa era uma das principais razões pelas quais havia menos conflitos internos em Iwagakure em comparação com Konoha. Os pais de Ishiro eram ninjas, mas haviam morrido recentemente em uma guerra contra outro país. Sim, guerra. A Segunda Grande Guerra Ninja tinha acabado de começar e, devido à confidencialidade, Ishiro nem sabia em qual país seus pais lutavam quando morreram. É claro que, sendo tão jovem, ninguém achou que havia necessidade de informá-lo sobre isso. Atualmente, a vida cotidiana de Ishiro era assumida pela vila, principalmente suas refeições. Como a guerra havia acabado de começar, a vila queria garantir que os ninjas tivessem menos preocupações, para que órfãos como Ishiro ainda tivessem comida decente. Embora ele tivesse apoio, não havia fundos de indenização. O funcionário do orfanato lhe disse que a indenização só começaria depois que ele ingressasse na escola ninja e, a partir daí, ele teria que arcar sozinho com todos os fardos da sobrevivência. Ishiro havia se preparado mentalmente para isso. Era um mundo repleto de chakra, um mundo onde até uma criança de 3 anos conseguia pensar como um Hokage. Aos 5 ou 6 anos, quando frequentaria a escola ninja, ele deveria ter a capacidade de viver de forma independente. Ishiro saiu de casa, virou à esquerda e, após caminhar por cerca de 10 minutos, chegou ao refeitório. Ele conhecia muito bem o lugar. Embora seus pais tivessem falecido há poucos dias, o dono original deste corpo comia ali havia mais de um mês. Desde que a mobilização para a guerra começou e seu pai e sua mãe, um Chunin e o outro Genin, deixaram a aldeia para lutar, Ishiro começou a comer ali. Ao entrar no refeitório, Ishiro cumprimentou uma mulher de meia idade que distribuía comida. Obrigado, Sr. Onjan, pelo que você fez alguns dias atrás. 2 dias antes, foi esta Chunin que notou que Ishiro não tinha aparecido para as refeições. Ao saber da morte dos pais dele, ela ficou preocupada, foi até a casa dele e encontrou Ishiro desorientado, segurando a cabeça e falando bobagens. Ela então o levou ao departamento médico. Naquela época, Ishiro ainda não havia se fundido completamente com a alma original e não entendia o que estava acontecendo. Ele ficou apavorado quando aquela mulher aparentemente gentil o pegou no colo e correu pelo telhado na velocidade da luz. Onjan sorriu calorosamente para Ishiro e, após verificar se ele estava bem, assentiu para tranquilizá-lo e disse: Pequeno Ishiro, você está sentindo algum desconforto no corpo? Ela lhe entregou um café da manhã. Senhor Onjan, estou bem agora. Gostaria de pedir sua ajuda em algo. Onjan, curioso, mas um pouco confuso, perguntou: O que foi, pequeno Ishiro? Ishiro respirou fundo, como se estivesse tomando uma grande decisão, e disse: Quero pedir ao Senhor Onjan que me ensine treinamento ninja. Ishiro havia pensado nisso por um longo tempo. Primeiro, suas conexões sociais eram muito escassas, e os únicos ninjas com quem ele podia interagir eram pessoas como Onjan, que eram responsáveis por seu bem-estar. Segundo, sendo tão jovem, ele não se importava em quebrar tabus. Mesmo que Onjan recusasse, ele não ficaria bravo. Terceiro, Onjan havia demonstrado alguma simpatia por ele nos últimos dias. Ele sentia que à medida que a guerra se aprofundava e o número de órfãos aumentava, as chances de ela concordar diminuiriam se ele esperasse muito tempo. Os olhos de Onjan brilharam com um traço de pena, e ela imaginou uma cena onde um órfão, buscando vingança pelos pais, trabalhava duro para se tornar mais forte. Ela não o impediu e, em vez disso, explicou cuidadosamente o processo de aprendizado das habilidades ninja. Após o café da manhã, Ishiro parou em frente a um prédio que lembrava uma escola primária de sua vida passada. Antes de entrar na escola ninja, todas as crianças tinham que passar por educação pré-escolar, como aprender a ler. Ishiro teria que frequentá-la de qualquer maneira em 1 ou 2 anos, mesmo que não tivesse mencionado o assunto.
Porque a escola ninja era uma instituição militar focada no treinamento de ninjas, e crianças normais tinham que frequentar escolas regulares. Ishiro entrou na sala de aula e rapidamente chamou a atenção da professora. Ao saber da situação de Ishiro, a professora inicialmente considerou desaconselhá-la, mas acabou concordando. Ishiro conseguia expressar seus pensamentos com clareza, o que demonstrava uma inteligência acima da média, então aprender não deveria ser um problema. Além disso, em tempos de guerra, não era ruim para os órfãos terem um lugar estável para morar. Quanto à mensalidade, era gratuita para os órfãos de guerra. Sem perder tempo, Ishiro matriculou-se naquele dia. Graças às memórias de sua vida passada, coisas como aprender a ler foram fáceis para ele. No final do dia, sua professora o notou e decidiu dar a Ishiro algumas aulas extras. Assim, Ishiro começou sua vida na pré-escola deste novo mundo. Embora houvesse muitos alunos na sala de aula, Ishiro sabia que a maioria deles não seguiria o caminho ninja, então não formou amizades próximas. Ele se mantinha reservado. Além disso, sendo o mais novo, ninguém se prontificou a fazer amizade com ele. A maioria o via como um pequeno gênio, um esquisitão. Talvez por causa do exemplo de Ishiro, mais órfãos de guerra e crianças abandonadas pelos pais foram para o refeitório nas semanas seguintes. Mas isso não afetou muito Ishiro, pois ele não conhecia a situação das pessoas em Iwagakure de sua vida passada. Então não conseguiu identificar nenhum gênio em potencial com antecedência. Os estudos culturais foram fáceis para Ishiro. Em cerca de um mês, ele concluiu toda a educação pré-escolar e leu muitos livros relacionados a ninjas. Ele finalmente adquiriu uma compreensão nova e direta do mundo e pôde vê-lo fora do anime. Um dia, o professor de Ishiro o encontrou e lhe deu uma surpresa agradável. Acontece que o professor havia notado Ishiro praticando selos de mão sozinho. Embora o professor não fosse ninja, sabia que o treinamento não poderia ser feito de forma descuidada. Ele contatou a escola ninja e relatou a situação. Após alguma consideração, a escola ninja concordou em permitir que Ishiro fizesse o exame de admissão mais cedo. A escola ninja recebeu a notícia e a comunicou aos superiores. Após uma discussão, os líderes de Iwagakure decidiram admitir os alunos mais cedo do que o habitual. Para se preparar para a guerra, flexibilizaram os critérios de admissão e ofereceriam tanto o ensino fundamental quanto o treinamento ninja na escola. É claro que os superiores não esperavam que esses novos estudantes desempenhassem um papel na guerra, pois quando a geração de Ishiro crescesse, a guerra provavelmente já teria acabado. O objetivo principal era ter recrutas suficientes para as fileiras ninja após o fim da guerra. Ishiro, nervoso, chegou à escola ninja. A escola ninja era uma instituição central na vila, abrangendo uma grande área. Era capaz de treinar milhares de ninjas para a guerra. Muitos ninjas de alto escalão estavam alocados lá, e a área era fortemente patrulhada. Também ficava não muito longe do núcleo da vila, o prédio do Tsuchikage. Ishiro não tinha certeza de quão bom era seu talento, mas esperava passar. Embora a admissão antecipada tivesse sido providenciada para ele, ele ainda não tinha total confiança em seu sucesso. Nem mesmo Onjan conseguiu obter detalhes sobre o exame. Capítulo 2. Isso mesmo, a escola ninja tem uma turma de elite. Quando Ishiro soube da matrícula antecipada da escola ninja ontem, ouviu de um colega bem informado que os alunos que se formam na turma de elite têm grande probabilidade de serem designados para um capitão Jounin, enquanto as turmas gerais são designadas apenas para um capitão Chunin. Um capitão Jounin. Ishiro estava animado. Inicialmente, ele havia se enganado em sua própria posição, mas agora com uma compreensão mais precisa dela, seus objetivos também haviam mudado naturalmente. Um teste de força mental, afinal, ele era a fusão de duas almas. Sem querer me gabar, mas apenas pela sensação que teve ao ler esses últimos dias, ele podia dizer que sua energia estava claramente muito melhor do que em sua vida passada. Agora, ele podia dormir apenas 5 horas por noite e ainda ter energia o dia todo. Claro, isso vinha com uma condição: nenhuma atividade física intensa. Desde que chegou a este mundo, Ishiro vinha praticando uma certa quantidade de treinamento diário, principalmente corrida e agachamento. A intensidade não era alta, pois ele estava se preparando para a matrícula regular do ano seguinte. Embora não tivesse idade suficiente, ainda planejava participar do teste descaradamente. Contanto que atendesse aos requisitos, os professores da escola ninja não o recusariam. Agora que a escola tinha matrículas avançadas, ele tinha uma oportunidade, mas não tinha tempo para treinamento extensivo. Além disso, como seu corpo não havia sido muito ativo antes, ele estava apenas começando a se adaptar a longos períodos de esforço físico. Esse era um dos motivos pelos quais Ishiro não tinha confiança. Ele continuava pensando que todos seriam como os ninjas de nível 12 Kage. De fato, muitas famílias ninjas começaram um treinamento físico rigoroso na idade de Ishiro. Com melhor nutrição e orientação especializada, seu progresso estaria muito à frente do dele. Para alguém como Ishiro, cujo talento e origem familiar eram medianos, e cujo pai havia se tornado um Chunin recentemente, seu ponto de partida era definitivamente muito mais baixo do que aqueles de clãs proeminentes. Se ele não vivenciasse nenhum evento extraordinário, sua vida provavelmente atingiria o auge como um Chunin, alguém que mal havia conquistado esse posto por experiência. Em uma guerra, ele seria apenas um peão de nível relativamente alto. Agora, Ishiro teve um golpe de sorte. Embora não tivesse um avô ou um sistema para ajudar, pelo menos tinha uma alma madura. Talvez tivesse algum potencial em genjutsu ou outras áreas. Quanto a esconder suas fraquezas? Haha, sem chance. O treinamento ninja não dependia apenas de talento, exigia inúmeros recursos.
diversos alimentos e ervas medicinais para aprimorar as capacidades físicas, ferramentas ninja para treinamento e o legado de diversas técnicas de ninjutsu tinham um custo. Ninjas não eram apenas indivíduos de alta renda, mas também consumistas. Embora os pais de Ishiro fossem ninjas, eles não lhe deixaram muitos recursos. Ishiro vasculhou a casa. No quarto dos pais havia 2 pergaminhos de ninjutsu, um para liberação de terra, parede de fluxo de terra e outro para liberação de terra, lança de terra. Um era para ataque, o outro para defesa. A princípio, Ishiro achou que era um conjunto de jutsu decente, mas depois de ler os pergaminhos com atenção, ficou confuso. O muro de fluxo de terra exigia 17 selos de mão, e o lança de terra 15. Em outras palavras, até mesmo Uchiha Itachi levaria de 2 a 3 segundos para executar esses jutsus, tempo suficiente para alguém desferir vários golpes. Nas memórias passadas de Ishiro, além de Kakashi e Zabuza, ninguém usava tantos selos para técnicas ofensivas ou defensivas. Isso levou Ishiro a perceber algo importante: selos de mão e ninjutsu nem sempre estavam interligados. Em primeiro lugar, o uso de selos de mão nem sempre era necessário para executar jutsus. O propósito dos selos de mão era ajudar a controlar o chakra com mais fluidez. Além disso, os selos de mão eram apenas uma parte chamativa da técnica. Após ler os pergaminhos, Ishiro entendeu que iniciantes precisavam praticar selos de mão para aprender a canalizar chakra. Os selos de mão ajudavam a guiar o chakra por caminhos específicos, o que era necessário ao lançar ninjutsu. Após o uso repetido, tanto o corpo quanto a alma se adaptavam ao fluxo de chakra, tornando possível simplificar os selos de mão ao longo do tempo. Por exemplo, Naruto inicialmente precisava de 8 selos de mão para executar o jutsu do clone das sombras, mas após usá-lo repetidamente, ele precisou de apenas um selo de mão devido às suas grandes reservas de chakra e familiaridade com a técnica. Ishiro imaginou que outras pessoas provavelmente tivessem versões simplificadas da parede de fluxo de terra e do lança de terra. Embora ele não conseguisse reduzir os selos de mão a 1, acreditava que havia versões com 3 ou 5 selos. É claro que essas versões seriam muito mais caras do que as básicas que ele tinha. Voltando à tarefa em questão, a primeira rodada do teste era a mais simples, uma corrida de longa distância. Um professor Chunin seguia atrás, mantendo um ritmo constante. Se um aluno fosse ultrapassado, seu desempenho seria considerado insatisfatório. Ele não seria eliminado imediatamente, mas ingressar na classe de elite estaria fora de questão. Aqueles que não fossem ultrapassados seriam avaliados com base em sua velocidade. No grupo de Ishiro, muitas crianças eram claramente mais fortes do que a média, tanto em termos de poder explosivo quanto de resistência. Desde o início, elas se destacaram bastante em relação a Ishiro. A corrida de 3.000 metros foi concluída em menos da metade do tempo que Ishiro levou. Ishiro não escondia sua força, ele simplesmente não tinha as mesmas capacidades físicas. Se não fosse pelo recente treinamento intensivo, Ishiro tinha certeza de que teria sido ultrapassado pelo professor Chunin, que o seguia despreocupadamente. Parado na linha de chegada, Ishiro apoiou-se nos joelhos, ofegante. Embora a velocidade não fosse muito maior do que o normal, a pressão do professor Chunin consumia mais energia do que ele esperava. Principalmente durante a corrida final, quando o professor gritou para acelerarem, Ishiro e os outros tiveram que dar tudo de si, sentindo como se suas gargantas estivessem em chamas. Observando algumas crianças de famílias proeminentes à sua frente, Ishiro apertou os lábios, não querendo causar problemas. Voltou a atenção para os professores, percebendo que os alunos de elite das famílias poderosas não tiveram dificuldade na prova. Os professores provavelmente estavam avaliando alunos de famílias ninjas comuns ou civis em busca de potencial. Depois de observar por um tempo, Ishiro sentiu-se decepcionado. A atenção dos professores estava voltada principalmente para os alunos com melhor desempenho. Ele não se concentrou mais neles, voltando o olhar para a próxima área de testes. O teste de força não era tão importante quanto o físico, mas ele não tinha certeza se seu corpo pequeno conseguiria atender aos padrões. Sua vantagem residia em seu poder espiritual, mas como poderia demonstrá-lo? Depois de um tempo, quando o restante do grupo já havia descansado o suficiente, o professor organizou o próximo teste. Havia pilares de pedra de vários tamanhos colocados no centro do campo. Um professor Chunin explicou: há 30 pilares de pedra de tamanhos diferentes. Você deve levantar um dos 15 primeiros para passar. A pontuação específica dependerá do peso. Você pode tentar várias vezes e o melhor resultado será registrado. Ishiro sorriu levemente, entendendo o propósito do teste. A rodada anterior, com o professor correndo atrás deles, não tinha importado muito. As notas finais eram baseadas na velocidade, mas a perseguição havia interrompido o ritmo deles, incluindo o de Ishiro. Na segunda rodada, o teste se concentrou na força, mas antes que pudessem usar chakra, a força física de todos foi determinada. O verdadeiro desafio era saber o que escolher. Se os alunos avaliassem mal a própria força e tentassem levantar pilares muito pesados, não só desperdiçariam energia preciosa, como também afetariam a forma como os professores os viam. Afinal, se um ninja não conhecesse suas próprias limitações, as consequências poderiam ser desastrosas. É claro que se você tivesse a auréola do protagonista, as coisas poderiam ser diferentes. Assim que o professor terminou de explicar as regras, os outros alunos hesitaram. Ishiro foi o primeiro a se aproximar, ficando em frente ao 14º pilar de pedra. Respirando fundo, usou as técnicas de levantamento de peso que vira em sua vida passada, passo a passo, levantando o pilar. Assim que o ergueu, recuou e o soltou, deixando-o cair no chão com um baque, levantando uma nuvem de poeira. Ishiro não tentou o 13º pilar novamente.
Virou-se e caminhou em direção ao espaço aberto, esperando os outros terminarem. Podia sentir muitos professores o observando. A atenção deles não se devia ao fato de ele ter sido o primeiro a se aproximar, mas sim ao fato de estarem impressionados com o quão bem ele entendia suas próprias habilidades. Nada mal, esse garoto, disse um professor. Seu desempenho no teste físico não foi excepcional, apenas mediano. Ele provavelmente não chegará à turma de elite. Outro professor acrescentou, mas esse garoto é o motivo da matrícula antecipada. Ele pediu para se inscrever mais cedo, e foi por isso que o Tsuchikage e os conselheiros seniores decidiram permitir. Ishiro sorriu por dentro. Ele havia tirado 90 pontos naquela rodada. Não demonstrou isso externamente, mas desviou o olhar para os outros alunos. Talvez não querendo ser ofuscado por Ishiro, um sujeito uma cabeça mais alto que ele caminhou até o 10º pilar de pedra e o ergueu de uma só vez. Então, com um olhar provocador, olhou para Ishiro, cerrou os dentes e conseguiu levantar o 9º pilar também. Depois de pensar por um momento, tentou o 8º pilar, mas desta vez não conseguiu, falhando. No entanto, não desanimou e lançou a Ishiro um olhar presunçoso. Ishiro viu isso e não pôde deixar de sorrir. A comparação traz a dor, pensou. Se esse cara tivesse começado com o 8º pilar, talvez o tivesse erguido. Agora sua demonstração de arrogância infantil só fez Ishiro se classificar com 95 em sua mente. Obrigado pela ajuda, pensou silenciosamente. Capítulo 3. Após o término da segunda rodada, os resultados de todos foram praticamente os mesmos da primeira. Apenas algumas crianças da família competiram mais intensamente, mas não houve grandes surpresas. A terceira rodada aconteceu logo em seguida. A terceira rodada testava a alma. No mundo ninja, isso era conhecido como teste do poder espiritual. O chakra é uma combinação de energia física e mental, e se qualquer um desses aspectos for particularmente forte, pode aprimorar significativamente o treinamento de um ninja. Os exemplos mais típicos são o corpo sábio do clã Senju e os olhos sábios do clã Uchiha. Portanto, o teste de poder mental era tão importante no vestibular quanto o teste de aptidão física. No mundo ninja, a força física é comum, mas um forte poder mental é raro, o que torna a importância do poder mental um pouco maior. No entanto, o talento para o poder mental não é tão imediatamente óbvio quanto o talento físico, o que o torna mais difícil de detectar. O teste da escola ninja era relativamente simples, dividido em duas partes, uma para resistência ao genjutsu e uma para capacidade de percepção. O teste de genjutsu começou silenciosamente. Enquanto Ishiro e os outros ainda se concentravam na segunda rodada, o genjutsu já havia sido lançado. Ishiro não sabia o nome do genjutsu, mas sentiu uma estranha sensação de desconforto invadir sua mente, como se algo estivesse errado. Olhou ao redor, mas não encontrou nada de anormal. No momento em que ficou perplexo, seu olhar se voltou para o horizonte e o desconforto aumentou. Ao se concentrar na visão distante, viu leves distorções no cenário. Ishiro se assustou e rapidamente se virou para gritar socorro aos professores. Mas depois de gritar várias vezes, ninguém respondeu. Em pânico, olhou para trás, para o horizonte. Ainda havia algo errado. Desta vez, concentrou-se ainda mais e a sensação de distorção se intensificou. Mas Ishiro, sendo um indivíduo mais maduro devido à sua experiência de vida anterior, rapidamente percebeu o que estava acontecendo. O fato de seus gritos não terem surtido efeito e ninguém, incluindo os outros alunos, ter reagido, significava que definitivamente havia algo errado. Lembrando-se de que o teste de força já havia terminado e o teste da alma seria o próximo, Ishiro começou a suspeitar que o desconforto que sentia fazia parte do teste. Seria um genjutsu? Ishiro pensou em vários métodos para dissipar o genjutsu das memórias de sua vida passada, mas ficou confuso. Nenhum método parecia aplicável, ou exigia um chakra ou automutilação. O primeiro era impossível e o segundo, incoerente para um vestibular. Certamente, os professores não pediriam aos alunos que se machucassem. Portanto, devia haver outra maneira de quebrar o genjutsu. Ishiro pensou por um tempo, mas não tinha nenhuma ideia concreta, então começou a observar o ambiente ao seu redor. Logo percebeu que quanto mais concentrado ficava, mais falhas conseguia enxergar no genjutsu. Depois de tentar mais algumas vezes, começou a entender. Seria uma questão de concentração mental? Fechou os olhos, respirou fundo várias vezes e depois os abriu novamente. Enquanto Ishiro e os outros estavam presos no genjutsu, os professores da escola ninja discutiam o desempenho dos alunos. No entanto, diferentemente do habitual, alguém rapidamente percebeu que algo estava errado. Ei, olha aquele garoto, Ishiro. Será que ele já descobriu o genjutsu? Gaguejou o primeiro professor. Impossível. O genjutsu acabou de começar, respondeu o segundo professor, também olhando para Ishiro. Espere. Será que ele realmente descobriu? Os outros professores se viraram para olhar Ishiro, todos surpresos. Ao contrário do que Ishiro presumira, este teste não era sobre quebrar o genjutsu. Como um grupo de crianças de 3 anos sem chakra poderia quebrar um genjutsu lançado por um chunin? Mesmo que fosse uma versão simplificada, era impossível. O verdadeiro objetivo do teste era ver quando os alunos perceberiam que haviam sido pegos em um genjutsu. Em outras palavras, Ishiro havia passado. A surpresa dos professores não havia passado quando eles de repente perceberam que Ishiro já havia se acalmado. Outro gênio, hein? Pena que sua força física seja muito fraca. Se ao menos isso fosse melhor, ele teria mais de 80% de chance de se tornar um jounin, comentou um professor. A chance de 80% não era pouca. Mesmo para um verdadeiro gênio sem experimentar a vida e a morte ou alcançar a iluminação, ele não poderia se tornar um jounin. Tornar-se um jounin era o primeiro passo para a ascensão.
Sim, não só a força mental dele é impressionante, como seu temperamento também é forte. Ele percebeu rapidamente que aquilo fazia parte do vestibular. Os professores ainda estavam maravilhados com a performance de Ishiro quando alguém notou outra coisa. Ele está tentando quebrar o Genjutsu. Desta vez, era o conjurador do Genjutsu quem falava. Ah? Ele reagiu tão rápido, ele provavelmente não conseguirá quebrá-lo. Nunca ouvimos falar desse garoto antes, e não há muitos que tenham chakra treinado para o teste. Os únicos que podem ter chakra são as crianças da família. Ishiro não é como os outros. Mesmo com chakra, é inútil. Essas crianças nem tentaram controlar o chakra ainda. Elas não conseguem atrapalhar o lançamento de um genjutsu. Este Ishiro, seu pai é um Chunin e sua mãe é apenas uma genin. Ele não tinha nenhum recurso especial de treinamento ou alimento medicinal, e seu teste físico não era excepcional. Não há como ele ter atingido o nível necessário para refinar chakra. Ao ouvir isso, muitos professores concordaram com a cabeça. Muitos deles vinham de famílias comuns ou, como Ishiro, de famílias ninjas comuns que sofriam com a falta de recursos. Essa também era uma das razões pelas quais os 4 grandes países Shinobi, fora do País do Fogo, frequentemente provocavam Konoha, eles estavam lutando por recursos. Naquele momento, os professores notaram que Ishiro havia parado de ajustar a respiração e mantinha um olhar calmo e focado, como se tudo estivesse sob seu controle. Ele olhou ao redor, e então o conjurador de Genjutsu exclamou. Ele quebrou o Genjutsu. O olhar de Ishiro encontrou dos professores ao mesmo tempo, e todos pularam de surpresa com sua calma. Esse é o olhar de uma criança de 3 anos? Mesmo no mundo ninja, mesmo com gênios em todos os lugares, todos ficaram surpresos com Ishiro. Uau, realmente temos um verdadeiro gênio em Iwagakure, suspirou um professor, impressionado. É uma pena que a força física dele ainda seja tão mediana, acrescentou outro. Os professores suspiraram em uníssono, todos decepcionados. Embora a força física mediana pudesse ser uma vantagem para a maioria, para um verdadeiro gênio, era um obstáculo, uma falha insubstituível. Embora Might Guy e Rock Lee de Konoha pudessem quebrar continuamente os limites do corpo humano através do taijutsu, isso se devia ao seu talento físico excepcional. Rock Lee, apesar de alegar superar gênios, era um gênio incontestável. Sua persistência não se devia apenas ao esforço e à força de vontade, mas à capacidade de seu corpo de suportar tal treinamento. Se os mesmos métodos fossem aplicados a outros, o resultado não seria progresso, mas sim lesões. Para os professores, Ishiro era como Rock Lee para os superiores de Konoha. Eles não zombariam de Rock Lee por não usar ninjutsu, pois entendiam que alguém com seu talento em taijutsu poderia se tornar um jounin com quase nenhuma dificuldade. A probabilidade de ele se tornar um ninja de nível Kage era praticamente impossível, mas mesmo sem os 8 portões, Rock Lee ainda era um jounin excepcional. Os 8 portões podiam lhe conceder poder de nível Kage, mas isso tinha um custo físico severo e não podia ser mantido por muito tempo. Contra oponentes de nível Kage, era uma desvantagem. Assim como Rock Lee, Ishiro tinha potencial para atingir o nível dele se seguisse o caminho certo de treinamento e se esforçasse. Nesse momento, alguém falou, recomendo que ele seja colocado na classe 1. Todos ficaram momentaneamente atordoados e após uma breve pausa, vários professores intervieram. Concordo. Eu também. Conte comigo. E assim, sem que Ishiro percebesse, ele conquistou uma vaga na classe de elite, a melhor entre as classes de elite. Enquanto isso, Ishiro, agora ciente de que havia quebrado o Genjutsu, suspirou aliviado. Felizmente, o Genjutsu não era muito forte. Ele havia concentrado sua mente na visão distante, e as rachaduras na ilusão se tornaram mais pronunciadas sob seu olhar. À medida que seu foco mudava, as rachaduras se seguiam, e o dano à ilusão rapidamente se tornou irreversível. Eventualmente, a ilusão se estilhaçou como um espelho quebrado e a realidade retornou. Ishiro olhou imediatamente para os professores, percebendo que todos o observavam. Ele sabia que havia conseguido. Não era porque Ishiro fosse extraordinariamente poderoso, mas porque o conjurador não havia usado muito chakra. Além disso, enfrentando mais de 100 pessoas, a força do Genjutsu não era alta. Isso deu a Ishiro uma oportunidade. É claro que mesmo assim, para uma criança sem chakra, ainda era bastante notável. Sem perder tempo, Ishiro sentou-se para descansar. O breve momento do Genjutsu parecerá simples, mas o desgaste mental fora intenso. Ele já se sentia fatigado e precisava se recuperar enquanto os outros alunos ainda se esforçavam para concluir a prova. Chakra era uma fusão de corpo e espírito, enquanto o poder mental de Ishiro não se combinava com a energia física, tornando-o fundamentalmente inferior ao chakra. Isso significava que quebrar o Genjutsu havia consumido grande parte de sua força espiritual. Este momento não passou despercebido pelos professores que assentiram em aprovação. Era uma tática de sobrevivência para descansar e recuperar as forças. Afinal, ninjas são uma profissão que exige constante pensamento inovador, e ninguém sabia quando o perigo poderia surgir. A melhor maneira de enfrentar o desconhecido era estar na melhor condição possível. Enquanto Ishiro descansava, a maioria dos outros alunos não percebeu que estava presa em um Genjutsu e pensou que a pausa fosse apenas um interlúdio normal entre as sessões de teste. Apenas alguns alunos perceberam que algo estava errado, mas logo perceberam graças à reação de Ishiro, que causou ondulações no Genjutsu. Mas nada disso importava para Ishiro. Ele se concentrou em descansar, sabendo que a próxima parte do teste levaria tempo, permitindo-lhe recuperar a força mental. No entanto, Ishiro estava errado. Se os professores estivessem esperando que todos percebessem que estavam presos em um Genjutsu, levaria um tempo. Mas não foi bem assim que aconteceu.
A maioria dos ninjas se concentrava em técnicas convencionais e pouquíssimos se especializavam na liberação Yin. Entre os praticantes da liberação Yin, a maioria se concentrava em técnicas de selamento ou sensoriais. Então o número de praticantes de Genjutsu que podiam usá-lo em combate real era incrivelmente pequeno. Portanto, o objetivo desta rodada de testes era identificar alunos com talento na liberação Yin ou com resistência a ela. Ishiro estava prestes a se surpreender quando os professores logo declararam o fim da terceira rodada. Naquele momento, além de alguns alunos que observavam cautelosamente os arredores, a maioria estava completamente perplexa. É claro que Ishiro também parecia confuso aos olhos dos outros e, naturalmente, ele foi categorizado pelas crianças da família como um talento mediano. Capítulo 4. Os alunos que interpretaram mal o desempenho de Ishiro não o consideravam mais um rival. Os poucos que haviam notado as falhas no Genjutsu se reuniram para discutir quem as havia detectado primeiro. Ishiro ouviu sem palavras. Descobriu-se que ele havia pensado demais. Mas tudo bem. Isso deveria ser bom. Talvez ajudasse a compensar sua falta de força física. Com isso em mente, Ishiro se concentrou na rodada final. Havia uma fileira de capacetes com fios presos, e embora Ishiro já tivesse deduzido que aquele teste estava relacionado ao poder mental, ele ainda não tinha certeza de como seria conduzido. Naquele momento, alguns professores se aproximaram e selecionaram um grupo de alunos para a rodada final. Os não selecionados foram informados de que não precisavam participar. Ishiro foi o primeiro a ser chamado pelo nome selecionado para a próxima rodada. Logo, Ishiro percebeu que os escolhidos junto com ele eram todos os alunos que haviam se saído bem nas rodadas anteriores. Além disso, todos os alunos que haviam notado o Genjutsu durante a terceira rodada também foram incluídos. Os outros ficaram chocados com a escolha de Ishiro, e alguns pensaram, será que ele está escondendo sua verdadeira força? E os professores descobriram isso? Ao contrário dos outros, Ishiro estava confiante em seu desempenho após a avaliação da rodada anterior. Ele havia subestimado a vantagem proporcionada pela fusão de duas almas. Logo, enquanto os outros alunos observavam com inveja, Ishiro e os demais alunos escolheram um capacete para usar. Seguindo as instruções dos professores, concentrarão-se em sentir e determinar o que havia na outra ponta do fio. Ishiro fechou os olhos e se concentrou no capacete. Ao contrário das vagas sensações anteriores, desta vez ele pôde sentir claramente uma mudança. Uma corrente quente o ligava ao capacete, criando uma conexão sutil. Seria chakra? Alguém estava usando chakra para realizar um ninjutsu sensorial? Ishiro percebeu que esses fluxos de chakra pareciam guiá-lo, estendendo sua consciência ao longo do fio. Ele seguiu o fluxo cuidadosamente e era suave e estranho. Era como se tivesse entrado em outro espaço ou uma sala fechada, com 4 ninjas cuidando de um grupo de animais. Havia pássaros grandes e camundongos pequenos. Quando Ishiro se concentrou nos ninjas, eles olharam ao redor, surpresos, e suas bocas se moveram como se estivessem se comunicando. Será que eles perceberam? Perguntou-se Ishiro. Mas como se tratava de um exame, Ishiro não se preocupou com sua segurança. Mudou o foco, contou os animais na sala, observou a disposição dos itens, então, recuperou a consciência. Após um breve momento, Ishiro começou a sentir fadiga mental. Ao retrair o foco, Ishiro sentiu um forte desconforto. Seu corpo balançou e ele quase caiu. Demorou um pouco para que ele recuperasse os sentidos, então aguardasse as perguntas dos professores. Depois de um tempo, todos terminaram seus testes. Os professores pediram especificamente que Ishiro respondesse por último, perguntando primeiro sobre as experiências dos outros alunos. As respostas dos alunos variaram. Alguns disseram que viram pessoas, alguns viram animais. Alguns disseram que viram um espaço branco e outros ainda afirmaram que não sentiram nada. Finalmente chegou a vez de Ishiro. Para espanto dos professores, Ishiro listou claramente tudo o que havia sentido na sala e até descreveu suas posições. A princípio, os outros alunos pensaram que ele estava apenas se exibindo, mas os alunos mais atentos logo perceberam a surpresa dos professores. Um pensamento estranho se formou em suas mentes. Será que ele realmente tinha percebido tudo tão claramente? Será que ele já sabia as respostas? Na verdade, a confidencialidade deste teste não era muito alta. Se alguém tivesse conexões, não era impossível obter informações detalhadas. Mas não havia necessidade disso. Ninguém pensaria que Ishiro estava trapaceando, especialmente porque ele vinha de uma família humilde, sem conexões aparentes. Somando-se a isso, seu excelente desempenho na terceira rodada deixou os professores com apenas um pensamento: um gênio do Genjutsu, um gênio sensorial. Claro, veio o comentário inevitável. É uma pena que seu talento físico seja tão mediano. Depois, os professores anunciaram os resultados da admissão, e Ishiro e os outros se dispersaram. Mais tarde naquela noite, Ishiro estava deitado sozinho em sua cama vazia, analisando tudo o que havia acontecido durante o dia. Primeiro, ele entrou com sucesso na escola ninja e fez isso demonstrando seu poder mental, o que o colocou na classe de elite. Em segundo lugar, Ishiro ajustou sua autopercepção. Inicialmente, ele se considerava uma pessoa com mentalidade adulta, mas com talentos medianos. Mas agora, percebia que a fusão de duas almas poderia ter aprimorado seu poder mental. A fusão não era apenas uma simples combinação de duas almas, era a alma de um adulto se fundindo com a de uma criança. Isso lhe dava uma vantagem significativa ao competir com outras crianças. Finalmente, agora que entendia seus pontos fortes, era a hora de ajustar suas expectativas para o futuro. Antes, ele almejava se tornar o mais poderoso possível, usando suas memórias do passado para evitar perigos e sobreviver até o fim. Agora, ele se perguntava se poderia usar sua fama recém-adquirida para negociar um caminho para uma força maior, talvez até mesmo para atingir o nível de um Kage ou sábio.
O caminho para se tornar um sábio ainda era muito distante e obscuro, mas o caminho para se tornar um Kage parecia mais alcançável. Ivagakure era mais famosa por sua liberação de poeira. O que mais faltava em Ivagakure eram gênios. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, os Kage da maioria das nações estavam na quarta ou quinta geração, mas Ivagakure ainda tinha um Tsuchikage de terceira geração. Isso porque havia falta de sucessores. Se Ishiro tivesse um bom desempenho, ainda havia esperança de uma posição sob o comando do quarto Tsuchikage, especialmente se ele não impedisse a deserção de Deidara. Se Ishiro se tornasse conhecido como um gênio e demonstrasse talento para a liberação de poeira, ele acreditava que Onoki não o ignoraria. Mas primeiro, ele precisava confirmar quais três naturezas de chakra formavam a base da liberação de poeira, fogo, vento e terra, se não se enganava. Era importante verificar isso. A preparação para a fusão desses três tipos de chakras exigiria um planejamento cuidadoso. Ishiro refletiu sobre o desafio da fusão de chakras, percebendo que precisava treinar seu controle de chakra desde cedo. Naquela noite, Ishiro adormeceu ansioso, sonhando com um futuro brilhante. Na manhã seguinte, Ishiro acordou revigorado, terminou seu café da manhã rapidamente e correu para a escola ninja. O mundo de Naruto, aí vou eu. Olá a todos. Sou o instrutor de vocês, Ishikawa. Podem me chamar de professor Ishikawa. Ishiro sentou-se no meio da sala de aula, ouvindo a apresentação do recém-chegado professor Chunin. Gosto de fontes termais, odeio a guerra e meu sonho é proteger a paz. Agora, por favor, apresentem-se. Depois de ouvir a introdução do professor Ishikawa, Ishiro pensou consigo mesmo. Como esperado, os professores da escola ninja podem não ter grandes habilidades de combate, mas certamente têm altos ideais. A turma de Ishiro foi classificada como a melhor entre as três turmas de elite. Havia muitos alunos de famílias proeminentes. Embora não tivessem desenvolvido habilidades sensoriais, Ishiro percebeu pela velocidade demonstrada por alguns alunos ao entrarem na sala de aula que pelo menos metade deles já havia refinado seu chakra. Tem tantos gênios aqui, pensou Ishiro. Mas tudo bem. Contanto que eu tenha um desempenho impressionante, não serei tratado como um espécime. As apresentações começaram e os colegas de Ishiro começaram a falar. O primeiro aluno se aproximou. Meu nome é Mokukaze, gosto de comer churrasco e discutir o processo de espera pelo churrasco. Meu sonho é me tornar o Tsuchikage. Sou Tatsuya, e meu sonho também é me tornar o Tsuchikage. Depois que Mokukaze terminou, Tatsuya correu rapidamente para o palco, encarando Mokukaze, como se sua posição como Tsuchikage estivesse sendo roubada. No entanto, Ishiro pensou consigo mesmo. Ele está pensando demais. Em uma aula como essa, não é surpresa que pelo menos metade dos alunos sonhem em se tornar o Tsuchikage. Como esperado, o aluno seguinte foi ainda mais direto. Antes que Tatsuya pudesse sair do palco, ele gritou, anda logo e sai, o assento do Tsuchikage é meu, e declarou, vocês dois, lixo, ousam roubar minha posição como Tsuchikage? A cena rapidamente se tornou caótica, mas, felizmente, o professor Ishikawa parecia ter previsto isso. Com uma técnica de cintilação corporal, ele apareceu entre os dois, impedindo que uma briga começasse. Claro, havia exceções. Por exemplo, a aluna sentada em frente a Ishiro. Sou Tanaka, gosto de plantar flores e meu sonho é plantar inúmeras flores e plantas na terra da terra, para que todos possam sentir o aroma das flores assim que saírem de casa. Era uma garotinha, e era raro ver tal hobby na terra árida de Ivagakure. Mas uma coisa era certa, ela devia vir de uma família grande, caso contrário, um sonho tão irreal não faria sentido. Sou Shoulyara, gosto de explosões e meu sonho é me tornar o líder da equipe de demolição, liderar a equipe para derrotar Konoha. Um pirralho com uma expressão arrogante pulou no palco, declarando seu sonho em voz alta. Aquilo assustou a todos, e Ishiro quase pensou ter encontrado Deidara. Considerando a idade, Deidara ainda nem havia nascido naquela época. No entanto, ambos tinham uma maneira de pensar semelhante e uma paixão por explosões, então não seria muito surpreendente se houvesse algum tipo de conexão. Ishiro não entendia bem esse tipo de gente. Se ele queria ser um líder, seu objetivo não deveria ser o Tsuchikage? Liderar todos para derrotar Konoha. Não era algo que o Tsuchikage deveria fazer? Logo chegou a vez de Ishiro. Ele havia preparado sua apresentação há muito tempo. Ishiro subiu ao palco, olhou para toda a turma e disse, meu nome é Ishiro, e meu objetivo é me tornar um ninja excepcional que possa proteger meus companheiros e salvaguardar a vila no campo de batalha. Esses eram seus verdadeiros sentimentos, especialmente por uma criança. Como Ishiro não tinha histórico, era essencial manter o politicamente correto. Proteger os companheiros e salvaguardar a aldeia eram os ideais politicamente corretos. Esses também eram os valores que Ishiro poderia adotar razoavelmente dada sua origem. Somente quando seus valores se alinhavam aos da aldeia, esta poderia se sentir segura em cuidar dele e considerar lhe dar mais recursos. Além disso, o sonho de proteção se alinhava com os ideais pacíficos do professor Ishikawa. O professor Ishikawa seria um dos ninjas com quem Ishiro mais interagiria no futuro, então era importante construir uma boa base para ganhar favores. Capítulo 5. Os dias seguintes tornaram-se regulares e monótonos. O currículo da escola ninja originalmente incluía aulas teóricas e práticas, mas, devido à matrícula antecipada para esta turma, uma aula de cultura foi adicionada. A aula de cultura se concentrava em ensinar os alunos a ler e escrever. Com exceção de alguns prodígios, esta matéria era menos compreendida pela turma de Ishiro. Primeiro, eles ainda eram jovens e suas mentes não eram estáveis. Segundo, comparado à teoria ninja e ao treinamento prático, era muito menos interessante, então havia uma forte resistência interna.
As aulas práticas também não eram muito populares, visto que, como iniciantes, não envolviam combate real. Nessa idade, se lutassem, seriam apenas duas crianças agarrando os cabelos uma da outra e cuspindo uma na outra, não haveria nenhum efeito real, portanto. As aulas práticas consistiam principalmente em treinamento físico, estabelecendo as bases para melhorar a aptidão física. A aula mais popular era, na verdade, a teórica. Nessa aula, o professor Ishikawa discutia diversos conhecimentos relacionados ao ninja e, ocasionalmente, compartilhava histórias de suas experiências pessoais na área, tornando as aulas bastante envolventes. Ishiro também gostava das aulas teóricas. O único arrependimento era que Ishiro não conseguia aprender os métodos de treinamento de chakra ensinados na aula teórica. Não era só Ishiro, muitos alunos não conseguiam treinar nenhum vestígio de chakra. Segundo o professor, isso acontecia porque seus corpos estavam fracos demais para extrair a energia necessária. Como alguém que transmigrou, Ishiro sabia que o chakra era extraído das 130 trilhões de células do corpo humano, criado pela fusão de energia física e mental. Mas ele não fazia ideia de como treiná-lo. O professor Ishikawa passou uma aula inteira explicando o processo de treinamento dos chakras e os vários princípios teóricos por trás dele. Essencialmente, o método envolvia uma abordagem meditativa para sentir o corpo. À medida que o praticante se concentrava no corpo, a energia mental ressoava com a energia física, levando à criação dos chakras. Ishiro mal conseguia se concentrar em seu corpo, mas não conseguia criar a ressonância. Toda vez que tentava, sentia como se seu corpo fosse se desintegrar se continuasse. Essa sensação era seu corpo protestando, usando seu instinto de autoproteção para avisá-lo de que sua força física era insuficiente para gerar chakra. Ishiro perguntou em particular ao professor Ishikawa se havia uma solução. O professor Ishikawa explicou que havia métodos no mundo ninja para treinar o chakra mesmo quando a força do corpo era insuficiente. Mas esses métodos tinham efeitos colaterais graves e causavam danos irreversíveis ao corpo. Ele aconselhou Ishiro a ser paciente e se concentrar no treinamento físico. Ishiro não tinha outras opções. Não dispunha de recursos especiais e não ousava correr riscos. Então, silenciosamente, aumentou a intensidade do treinamento. No entanto, aumentar a intensidade do treinamento exigia energia extra. Embora os alunos tivessem começado a escola mais cedo, a vila ainda não havia distribuído os fundos de compensação. Ishiro teve que usar o pouco dinheiro que seus pais tinham para sobreviver. Felizmente, este ainda era o início de seu treinamento e, contanto que seguisse os métodos práticos de treinamento descritos pelo professor, não precisava comprar nenhum equipamento especial. A única despesa era com a alimentação. A comida necessária para repor energia era cara. Ishiro estimou que duraria cerca de 6 meses. Se ele ainda não conseguisse treinar chakra depois de 6 meses, precisaria encontrar outra maneira. No momento, Ishiro não queria se distrair ganhando dinheiro. Se quisesse ganhar dinheiro, teria que ser através do caminho ninja. Assim, a vida de Ishiro se tornou como a de uma máquina sem emoções, seguindo rigorosamente um cronograma definido. Ele acordava às 6 da manhã todos os dias, comia para repor as energias e treinava por 1 hora em casa antes de ir ao refeitório para a segunda refeição. Depois, ia para a escola ninja. Antes do início das aulas, Ishiro dedicava seu tempo ao estudo de diversos conhecimentos teóricos, utilizando livros emprestados da escola. De manhã, havia 2 aulas. A primeira era a aula de cultura, que Ishiro ignorava. Ele sempre tirava nota máxima nas provas e preferia ler livros. A segunda aula era teórica. Ishikawa levava essa aula a sério, especialmente quando o professor Ishikawa discutia os detalhes das missões ninja. Esses detalhes poderiam um dia salvar vidas. Na aula teórica, Ishikawa também dedicava metade da aula ao treinamento de chakra. Mesmo que Ishiro e os outros ainda não conseguissem extrair chakra, ainda assim precisavam tentar. Segundo o professor Ishikawa, o chakra só poderia ser treinado a qualquer momento, mesmo durante o combate, quando o corpo e a mente estivessem totalmente adaptados ao processo. Uma vez alcançado esse ponto, a turma estaria livre para outras atividades. Em seguida, Ishiro almoçava sempre no refeitório. No entanto, diferentemente de antes, após a refeição, ele se forçava a comer algo que rapidamente recarregasse as energias. Durante o intervalo da tarde, graças à sua forte capacidade mental, Ishiro não dormia na sala de aula. Em vez disso, praticava selos de mão no campo de treinamento prático. Ele havia aprendido selos de mão com o professor Ishikawa. Devido ao seu excelente desempenho nas aulas de cultura e teoria, Ishikawa reservava um tempo para dar orientação extra a Ishiro. Ishiro misturava os 12 selos de mão e preparava sequências diferentes. Em seguida, praticava cada um deles. Quando a aula prática começou, o professor e os outros alunos já estavam chegando ao campo. Inicialmente, alguns alunos, como Ishiro, também vinham praticar antes da aula, mas depois de algumas tentativas, sentiam-se exaustos no final da tarde. Por fim, ninguém se juntou a Ishiro tão cedo. Na aula prática, Ishiro se concentrou em completar os diversos exercícios básicos de treinamento exigidos pelo professor. Depois, concentrou-se em treinamentos que exigiam equipamentos especiais, como arremesso de kunai e shuriken. Embora, por enquanto, usassem ferramentas de madeira, elas ainda eram caras, e Ishiro não tinha condições financeiras para comprá-las. Então, ele utilizou os recursos da escola. Embora a aula prática durasse mais do que as sessões da manhã, ela ainda terminava mais cedo, deixando Ishiro algum tempo antes do jantar. Após o término da aula, ele retornava à sala de aula para treinamento de chakra e recuperação. Na hora do jantar, ele comeu no refeitório e depois comeu um pouco mais para repor as energias, preparando algumas refeições para o dia seguinte. Depois de voltar lentamente para casa, Ishiro sentou-se perto da janela, refletindo sobre o que havia aprendido naquele dia, verificando suas anotações e revisando as aulas teóricas ou os livros emprestados para identificar qualquer coisa que não estivesse clara. Ele tomaria notas e faria perguntas no dia seguinte.
Assim que terminava, ele digeria o jantar e então começava o treinamento físico. A intensidade era maior do que durante o dia. Quando ficava cansado, lavava-se e descansava. Como já estava exausto, o sono vinha facilmente. Depois de entrar para a escola ninja, Ichiro nunca mais ficou acordado até tarde ou teve problemas para dormir. Claro, essa rotina diária não era isenta de diversão. A maioria dos colegas nunca tinha encontrado tantos colegas antes, então havia muitas piadas e conflitos. Por exemplo, Mokukaze, Tatsuya e Fujino discutiam sobre quem dizia querer se tornar o Tsuchikage primeiro. Esses três eram os que mais brigavam na turma. Era engraçado porque havia muitos outros que queriam se tornar Tsuchikage, mas esses três não conseguiam se entender. Além disso, o próprio Ichiro não estava em paz. Um aluno parecido com Deidara, chamado Shoulhara, de alguma forma desenvolvera uma rivalidade com Ichiro. Shoulhara tinha um talento decente e sua formação parecia bastante impressionante. Ele já havia treinado chakra antes mesmo do início das aulas. No entanto, suas notas nas aulas de cultura e teoria eram as piores da turma. Em todas as aulas, ele parecia inquieto e era frequentemente criticado. Sentava-se em frente a Ichiro, sempre se virando para olhá-lo, que tinha privilégios especiais. Como Ichiro tirava nota máxima todas as vezes, ele podia faltar às aulas e ler livros, enquanto Shoulhara, apesar de ouvir, não conseguia entender o que estava sendo ensinado. Talvez, na cabeça de Shoulhara, ambos estivessem matando aula, então ele frequentemente tentava perturbar Ichiro, impedindo-o de se concentrar nos livros. Ichiro pensou em trocar de lugar, mas então pensou, se eu não consigo me concentrar nem com essa pequena distração, como vou virar um ninja? Além disso, com seus dias tão ocupados e cansativos, ele precisava de alguma distração. Então, as tentativas de Shoulhara de distraí-lo ou passavam despercebidas ou chamavam a atenção do professor, levando a consequências inevitáveis. Shoulhara, que mais odiava Ichiro, ficou bastante chateado. Depois da aula, Shoulhara desafiava Ichiro para um duelo. No entanto, sentado ao lado de Shoulhara estava o bondoso Tanaka, que sempre intervinha para interromper a briga. Tanaka vinha de uma família grande e simpatizava com Ichiro, a quem considerava um azarão. O surpreendente foi que Shoulhara, apesar de sua arrogância, realmente ouviu Tanaka. Toda vez que Tanaka intervinha, Shoulhara gritava com Ichiro, dizendo que duelaria com ele durante a aula prática, embora não houvesse prática de duelo no currículo. Ichiro suspeitou que pudesse ser uma paixão unilateral. Shoulhara, o garoto intrigante, parecia estar tentando chamar a atenção de Tanaka por meio desse método. Na turma de Ichiro havia mais meninos do que meninas, mas a proporção não era tão extrema quanto se poderia imaginar, cerca de 1,5 para 1. A maioria das meninas, assim como os colegas de Naruto em sua vida passada, eram obcecadas por um garoto bonitinho chamado Ikura. Ele era um pouco descolado, mas não exatamente como Sasuke. Ikura era bondoso, vinha de uma boa família e foi um dos melhores alunos nas 2 primeiras rodadas de testes. Tanaka também gostava de Ikura, mas por timidez, não se aproximava dele diretamente, embora frequentemente o observasse de longe. Para provocar Shoulhara, Ichiro às vezes mostrava a Tanaka como se aproximar sutilmente de Ikura e iniciar uma conversa. Ver as reações sutis de Tanaka sempre parecia deixá-la desconfortável, o que divertia Ichiro. No fim, ouvir os aspirantes a Tsuchikage discutindo e observar as garotinhas fascinadas por Ikura foi um dos poucos momentos em que Ichiro conseguiu relaxar. Originalmente, Ichiro veio para a escola apenas para treinar para se tornar um ninja, mas agora, sem perceber, já havia começado a formar pequenas conexões e laços com este mundo. Isso continuou por um mês inteiro. Então, um dia durante a aula teórica, enquanto todos treinavam para extrair chakra, Ichiro sentiu uma diferença distinta. No passado, toda vez que tentava ressoar, seu corpo resistia, impedindo a ressonância. No entanto, após meses de treinamento, a resistência diminuiu gradualmente. Hoje, Ichiro percebeu que a resistência havia desaparecido completamente. Com isso, a fusão da energia de sua mente e corpo levou à criação de seu primeiro traço de chakra. Não havia nenhuma sensação especial, nenhuma excitação, apenas uma sensação de fadiga. Ichiro saiu de seu estado de concentração, olhou para cima e viu o professor Ishikawa lançando um olhar de aprovação. Ichiro era um dos últimos alunos da turma a treinar chakra. Afinal, sua força física havia sido um empecilho. A maioria dos alunos da turma de elite tinha melhores capacidades físicas. Com seu esforço persistente e seu forte poder mental, Ichiro finalmente completou a primeira etapa do treinamento após um mês. Por meio de conversas casuais, Ichiro sabia que apenas 3 ou 4 alunos ainda não haviam treinado chakra, e seus sentimentos eram semelhantes aos de alguns dias antes. Estavam à beira do sucesso. Nesse ponto, Ichiro passou de um dos alunos com pior classificação para finalmente alcançar os demais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Embora Ichiro tenha treinado chakra com sucesso, isso não alterou sua rotina diária. O pouco chakra que ele tinha era praticamente inútil. Em combate real, pode-se dizer que era menos prejudicial do que atirar shurikens de madeira no oponente. Sua aptidão física ainda era muito fraca e ele não conseguia treinar chakra suficiente. Não conseguia nem usá-lo para aprimorar seus ataques. Ichiro nunca aprenderá a controlar chakra, e controlar chakra exige prática contínua por meio do consumo. Mas a pequena quantidade de chakra que ele havia treinado não era suficiente para isso. Seguindo o método do mestre Ishikawa, Ichiro usou as mãos para formar o selo e tentou mover o chakra. O selo manual era realmente um método fascinante, e com o selo, a pequena quantidade de chakra claramente começou a se mover. Lentamente mudou-se em uma direção. É claro que Ichiro não tinha certeza se a direção era a pretendida, mas se moveu. E então desapareceu. Sim, acabou.
Embora Ishiro já esperasse, não pôde deixar de se sentir decepcionado. Mover chakra dentro do corpo consome energia, mas o consumo geralmente é mínimo para um ninja qualificado. No entanto, a pequena quantidade de chakra que Ishiro havia treinado não conseguia nem mesmo lidar com esse consumo básico. Depois de se acalmar, Ishiro voltou a meditar para treinar. Graças à base que havia construído durante esse período, com forte poder mental, ele rapidamente treinou outra pequena quantidade de chakra. Desta vez, não se apressou em movê-lo, em vez disso, concentrou-se em continuar treinando. Depois de algum tempo, Ishiro sentiu o treinamento se tornando mais fácil e o chakra aumentando em quantidade. Eventualmente, seu corpo começou a sentir desconforto. Esse era o sistema de autoalerta do corpo. Treinar mais levaria à sobrecarga. Sobrecarga era um problema sério para um ninja. Em casos leves, o corpo sofria danos e precisava de tempo para se recuperar. Em casos graves, afetava diretamente o desenvolvimento futuro, potencialmente causando danos irreversíveis. Ishiro havia especulado durante as aulas teóricas que a causa das doenças da linhagem poderia estar relacionada a esse tipo de uso excessivo. No entanto, as doenças da linhagem eram um uso excessivo passivo, em que os mecanismos de autoproteção do corpo eram ignorados durante o desenvolvimento do Kekkei Genkai, resultando em danos irreversíveis. Ishiro não se atreveu a brincar com fogo e interrompeu rapidamente o treinamento. Verificou cuidadosamente seu chakra e descobriu que era mais de 100 vezes maior que o anterior. Soltou um suspiro de alívio, não era pouco. Este era o limite para o corpo de Ishiro naquele momento. A quantidade total de chakra que ele poderia treinar estava definida. Uma vez consumido, ele precisaria repor o corpo e deixá-lo descansar antes de poder treinar novamente. Respirando fundo, Ishiro formou o selo novamente e começou a movimentar seu chakra. Com a ajuda do selo, o chakra começou a fluir lentamente. No entanto, o fluxo era muito lento. Ishiro se concentrou e tentou controlar a velocidade do fluxo. Uma coisa surpreendente aconteceu. O chakra começou a ficar mais ativo. Começou a fluir em todas as direções, seguindo o controle mental de Ishiro. Embora a velocidade ainda fosse lenta, havia um progresso claro. Encorajado, Ishiro continuou e tentou controlar a direção do fluxo. No entanto, os resultados não foram tão óbvios desta vez. Embora o chakra mudasse com suas flutuações mentais, ele não seguiu a direção pretendida. Era como um novato jogando um jogo, claramente querendo controlar os movimentos do personagem, mas sem saber como usar os botões, fazendo com que o personagem se movesse aleatoriamente. Nesse ponto, o controle de chakra de Ishiro estava exatamente assim, completamente perdido. Ele só conseguia continuar tentando se familiarizar com o fluxo de chakra. Depois de um tempo, o chakra que ele havia treinado estava completamente esgotado, e Ishiro abriu os olhos, exausto. Essa exaustão era tanto física quanto mental. A parte física se devia ao fato de o treinamento de chakra consumir muita energia. A parte mental se devia à sensação de incapacidade de controlar o chakra, o que era profundamente desconfortável, tornando a exaustão ainda pior. Na verdade, se a força da alma de Ishiro não fosse tão forte quanto a de um adulto, ele não teria conseguido suportar até que todo o chakra se esgotasse. A maioria dos alunos de sua turma era o oposto dele, faltava-lhes força mental, então seu chakra não podia ser esgotado antes que seus espíritos se esgotassem. Muitos alunos treinavam por um tempo e depois descansavam, repetindo o processo de familiarização com a extração de chakra. Ishiro sentiu-se completamente esgotado e decidiu conciliar trabalho e descanso. Deitou-se e tirou um cochilo. Como resultado, dormiu o dia todo e só foi acordado por um professor após o término da aula prática da tarde. Isso era comum em escolas ninja, especialmente para aqueles que estavam treinando chakra pela primeira vez e não sabiam como se controlar. Depois de várias tentativas, ficavam cansados demais para continuar. O professor Ishikawa, por ser experiente, instruiu os outros alunos a não perturbarem Ishiro, então ele dormiu o dia inteiro. Quando acordou, estava com muita fome. Depois de se despedir do professor, comeu e foi para casa. Sabia que não poderia treinar naquele dia, então descansaria e depois iria para o refeitório para outra refeição. No dia seguinte, na aula teórica, Ishiro tentou treinar chakra novamente e controlá-lo. Desta vez, com alguma experiência, ele começou a procurar padrões em seu controle. Primeiro, acelerar o fluxo de chakra foi relativamente fácil. Ao concentrar sua energia mental, como usar a força, o fluxo de chakra acelerou. Em seguida, controlar a direção era mais difícil. O chakra podia ter algum peso, mas era muito leve. Mesmo um pequeno desvio o faria sair do curso. Portanto, o foco da prática futura seria esse aspecto. Finalmente, Ishiro compreendeu sua singularidade. Graças à sua força mental, ele conseguia treinar chakra por muito mais tempo do que os outros. Pelas descrições, parecia que seu progresso também era mais rápido. Esses eram os benefícios de um forte poder mental. No entanto, sua deficiência era que a quantidade ainda era muito pequena. Para utilizar plenamente seu poder mental, ele precisava fortalecer seu corpo, mas isso levaria tempo. Contudo, outra abordagem poderia ser possível. Em sua vida passada, o clã Uchiha era conhecido por seu forte poder mental, mas corpos fracos. No entanto, suas quantidades de chakra não eram pequenas, e eles ainda conseguiam executar técnicas como Susanoo. Com isso em mente, Ishiro se perguntou se havia uma maneira de ajustar a proporção entre poder mental e força física durante a formação do chakra. Se ele pudesse aumentar a proporção de poder mental, criando o chakra com atributo Yin, isso poderia aliviar bastante sua escassez de chakra. Mas esse método era difícil de dominar. Até o mestre Ishikawa dissera que não conhecia a chave.
Ishiro imaginou que o clã Nara de Konoha pudesse ter métodos semelhantes, mas em sua situação atual, ele não tinha como obtê-los. Ele decidiu tentar por si mesmo. Se não desse certo quando se tornasse ninja, poderia tentar capturar o ninja do clã Nara e interrogá-lo. Nos dias seguintes, Ishiro meditou e treinou chakra usando o método do mestre Ishikawa, mas os resultados eram sempre os mesmos. Ele percebeu que o problema poderia estar no método de meditação. Como todos usavam o mesmo método, que envolvia a autoadaptação do corpo, o corpo se adaptaria ao poder mental e ao chakra. Se ele quisesse mudar a proporção, só poderia mudar o método de meditação. Como ele queria aumentar a proporção de poder mental no chakra, ele decidiu tentar intensificar a meditação, mergulhando em meditação profunda. Entretanto, mesmo que ele pudesse meditar mais profundamente, ele não teria consciência suficiente para controlar o chakra, muito menos treiná-lo enquanto lutasse no futuro. Depois de pensar um pouco, Ishiro de repente teve uma ideia. E se ele pudesse usar Genjutsu para colocar sua mente em um estado de semissono, enquanto controlava a força do Genjutsu para se manter em um estado de semissono? Parecia um pouco absurdo, lançar Genjutsu em si mesmo enquanto estava meio dormindo, treinando chakra e lutando ao mesmo tempo. Ishiro riu em tom de brincadeira. O clã Nara era de fato uma família de longa data em Konoha, e seu profundo conhecimento não poderia ser decifrado por apenas uma pessoa. Ishiro decidiu desistir, decepcionado. Era melhor dormir e intensificar o treinamento físico no dia seguinte. Em seus sonhos, Ishiro sentia como se houvesse duas versões de si mesmo, uma dormindo e a outra acordada. A adormecida começou a se fundir com a força do corpo, enquanto a acordada coletava lentamente o chakra produzido pela fusão. Desta vez, a quantidade de chakra era significativamente maior do que antes. Ishiro sorriu tolamente em seu sono. No dia seguinte, quando Ishiro estava prestes a se lavar, de repente ele sentiu que algo estava errado. O que é isso? Por que há tanto chakra no meu corpo? Poderia ser. Eu conheci o velho ontem à noite? Ishiro pensou cuidadosamente e quanto mais pensava, mais sentia que algo estava errado. Seria por causa da fusão de duas almas? Era por isso que ele conseguia realizar várias tarefas ao mesmo tempo? Ainda era cedo, então Ishiro tomou café da manhã rapidamente e tentou meditar novamente. Mas quando acordou, não conseguiu entrar no estado da noite anterior. Desamparado, ele decidiu treinar e tentar novamente durante a aula. Na aula teórica, enquanto seus colegas treinavam para extrair chakra, Ishiro tentou entrar no mesmo estado em que estava na noite anterior, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia. Frustrado, ele foi procurar o professor Ishikawa para pedir ajuda. Ao ouvir a descrição de Ishiro, o professor Ishikawa também ficou perplexo. Ele imediatamente pediu ao ninja sensorial da escola que verificasse o chakra de Ishiro. Eles confirmaram que, de fato, a quantidade de chakra de Ishiro era muito superior à de um aluno que tivesse acabado de treinar chakra. Além disso, o ninja sensorial disse que o chakra de Ishiro era diferente do chakra comum, tinha um atributo Yin. O professor Ishikawa não queria tirar conclusões precipitadas. Então pediu a Ishiro que voltasse para a sala de aula enquanto ele e o ninja sensorial iam encontrar o terceiro Tsuchikage Onoki. Naquele momento, o mundo ninja havia se transformado em uma guerra em larga escala. A maioria das principais vilas ninjas havia se juntado ao conflito, e até mesmo vilas menores, como a Chuva Oculta, que eram relativamente grandes em comparação com as outras, entraram na briga. Os altos funcionários de cada país ainda estavam incertos sobre potenciais aliados e quem poderia apunhalá-los pelas costas, envolvendo-se em desconfiança e provocações mútuas. Como líder militar do país da Terra, Onoki, embora ainda em seu auge, estava sobrecarregado de trabalho. Nesse momento crítico, se Ishikawa não pertencesse à instituição especial da escola ninja, um Chunin comum não teria conseguido encontrar o Tsuchikage tão facilmente no mesmo dia. Quando Ishikawa e o ninja sensorial encontraram Onoki, ele estava imerso em papéis que ultrapassavam sua própria cabeça. Ao entrarem, ele fez um gesto para que esperassem, terminando de ler os documentos à sua frente antes de finalmente levantar o olhar cansado para encará-los e fazer sinal para que falassem. Após ouvir a descrição de Ishikawa, Onoki pareceu surpreso. Olhou para o ninja sensorial, que assentiu em confirmação e com uma expressão séria disse, ainda não se sabe se é um chakra de atributo Yin. Professor Ishikawa, peço que faça outra viagem. Depois da aula, traga essa criança aqui. Eu pessoalmente providenciarei um exame. Depois que Ishikawa e o ninja sensorial partiram, Onoki deu um leve sorriso aliviado. Então, a próxima geração de gênios na Terra está começando a emergir? Capítulo 7. Ishiro não sabia de tudo que o professor Ishikawa havia planejado. Depois da aula, Ishikawa o chamou justamente quando estava prestes a ficar para treinar. Quando soube de repente que o Tsuchikage queria vê-lo, foi impossível não ficar nervoso. Onoki, ele já o tinha visto antes. Quando a escola ninja abriu, o Tsuchikage compareceu à cerimônia, fazendo uma breve aparição e proferindo um discurso bastante doutrinário. No entanto, Ishiro estava longe demais para vê-lo claramente. Agora convocado para um encontro pessoal, Ishiro, como transmigrador, não pôde deixar de se sentir um pouco ansioso. Mas então se lembrou, aquele era um mundo ninja repleto de gênios monstruosos. Por maior que fosse a imaginação de Onoki, ele jamais suspeitaria de algo tão absurdo quanto a transmigração de almas, certo? Seguindo o professor Ishikawa, Ishiro chegou ao escritório do Tsuchikage. Como Onoki já havia sido informado com antecedência, os dois não precisaram esperar muito para receber uma audiência. Desta vez, Onoki não estava trabalhando. Parecia estar esperando por Ishikawa e Ishiro. Ao lado dele estavam outros dois ninjas, e assim que Ishikawa e Ishiro entraram, os três voltaram sua atenção para Ishiro. Flutuando no ar, Onoki pairou diante de Ishiro e falou primeiro. Pequeno Ishiro, o professor Ishikawa já me relatou a sua situação. Agora, precisamos fazer um exame do seu corpo. Não vai lhe fazer mal.
Você concorda? Ishiro assentiu e disse, Tsuchikage-sama, obrigado pela sua preocupação. Eu cooperarei. Ele assentiu, exibindo sua expressão mais inocente e adorável. Que criança bem comportada. Onoki o elogiou e então fez sinal para os dois ninjas começarem o exame. Esses dois eram claramente muito mais especializados do que o ninja sensorial anterior. Um examinou o corpo físico de Ishiro, enquanto o outro colocou a mão em seu abdômen inferior, começando a sentir seu chakra. Após um momento, os dois relataram suas descobertas. O primeiro ninja disse, Tsuchikage-sama, a condição física dele é mediana. É melhor do que a da maioria dos seus colegas, mas mesmo assim, extrair chakra já deveria ser o seu limite. A quantidade de chakra em seu corpo está definitivamente além do que ele deveria ser capaz de suportar em seu estado atual. Onoki assentiu e se virou para o segundo ninja. O segundo ninja hesitou antes de dizer, Tsuchikage-sama, o chakra no corpo desta criança não é inerentemente chakra de liberação yin. No entanto, a proporção de seus componentes é de fato diferente do normal. Parece que a proporção de energia espiritual aumentou significativamente. Embora eu não saiba como ele conseguiu isso, uma coisa é certa, seu chakra, como está, tornará muito mais fácil para ele treinar a transformação natural do chakra em chakra de atributo yin do que seria para outros. Suspeito que isso se deva à sua energia espiritual extraordinariamente alta. Agora mesmo, estimei aproximadamente sua força espiritual. É ainda maior do que a de um adulto não treinado. Ao ouvir isso, Onoki pareceu um pouco decepcionado. Embora o chakra de Ishiro não fosse naturalmente yin, sua vantagem em treinar a transformação da natureza ainda era inegável. Ele era claramente um talento raro. Agora, a única questão que restava era se Ishiro conseguiria entrar naquele estado novamente e extrair mais chakra. Onoki olhou para Ishiro e perguntou, Pequeno Ishiro, você pode extrair esse chakra novamente? Ishiro balançou a cabeça e respondeu, Tsuchikage-sama, não tenho certeza. Tentei durante o dia, mas não consegui. Talvez aconteça de novo quando eu dormir. Onoki refletiu por um momento antes de retornar à sua mesa, pegar um pergaminho e entregá-lo a Ishiro. Ele instruiu, Pequeno Ishiro, este pergaminho contém conhecimento sobre o chakra da liberação yin. Normalmente você teria que contribuir para a vila para obtê-lo, mas dadas as circunstâncias especiais, eu o darei a você agora. Espero que seja útil. No entanto, como retorno à vila, se você obtiver alguma informação, deve compartilhá-la livremente. Entendeu? Ishiro ficou muito feliz e imediatamente assentiu, respondendo em voz alta, Obrigado, Tsuchikage-sama. A abordagem de Onoki parecia justa, mas na realidade ele havia dado a Ishiro uma enorme vantagem. Esse tipo de pergaminho era extremamente valioso, se Ishiro tivesse que ganhá-lo por meio de contribuições. Levaria anos de missões ninja para acumular créditos suficientes. O chamado compartilhar seus insights era apenas para enfeitar. Pense bem, se Ishiro realmente obteve insights e optou por não registrá-los em detalhes ou apenas compartilhar partes insignificantes, quem poderia dizer? Além disso, mesmo que documentasse tudo, outros sem o seu talento poderiam não conseguir usá-lo de forma eficaz. Além disso, usar meros insights para compensar o valor de troca de um pergaminho tão precioso era uma pechincha para Ishiro. Mais importante ainda, o tempo estava do lado de Ishiro. Sua única vantagem naquele momento era seu talento, mas talento não comprovado não tinha valor imediato. Ser capaz de trocar algo trivial por algo de que precisava desesperadamente naquele momento. Por que ele não aceitaria aquele acordo? Onoki não se surpreendeu com a reação de Ishiro. Depois de analisar seu passado, ele já sabia que Ishiro era extremamente maduro em seu pensamento, capaz de ser tratado como um adulto em uma conversa. Segurando o pergaminho, Ishiro aproveitou a oportunidade e perguntou, Tsuchikage-sama, se eu não entender alguma coisa, posso pedir orientação a você? Ao dizer isso, Ishiro sentiu-se um pouco nervoso. Ele se baseava em duas coisas, tratamento especial para gênios e a inocência de uma criança. Mas todos os presentes estavam longe de ser ingênuos. Comparado às suas ações anteriores, ninguém realmente acreditaria que Ishiro era apenas uma criança ignorante. No entanto, como ninguém o exporia abertamente, mesmo que Onoki se recusasse, Ishiro não perderia nada. Na pior das hipóteses, ele apenas diminuiria sua posição aos olhos de Onoki. Felizmente, como líder da aldeia, era dever de Onoki orientar a geração mais jovem. Então, embora Ishiro estivesse tenso, Onoki não se importou nem um pouco. Ele sorriu e concordou prontamente. Claro, sem problemas. Pequeno Ishiro, se você tiver alguma dificuldade no seu dia a dia, pode vir até mim também. Ishiro estava emocionado, pelo menos, ele tinha acabado de conseguir uma maneira de entrar no escritório do Tsuchikage. Quanto ao uso que ele poderia fazer dele no futuro, isso era uma questão para mais tarde. Ter esse privilégio não oficial poderia ser inestimável. No caminho de volta, o professor Ishikawa o lembrou. Ishiro, Tsuchikage-sama está muito ocupado com os preparativos de guerra. Mesmo que ele tenha permitido que você fosse até ele, se não houver nada urgente, não o perturbe. Entendido? Ishiro assentiu. Entendo. Obrigado também, professor Ishikawa. A conexão com Onoki era apenas um movimento extra, mas Ishikawa era o verdadeiro investimento a longo prazo. Havia muitas maneiras de explorá-lo para obter benefícios no futuro. Como Ishiro poderia se dar ao luxo de não ouvir? Depois de guardar o pergaminho em segurança, Ishiro comeu seu jantar duplo de costume. Treinou seu corpo e então se lavou rapidamente antes de abrir o pergaminho ansiosamente. O pergaminho era dividido em duas seções. A primeira parte continha a compreensão de Vagakuri sobre as técnicas de liberação yin, enfatizando particularmente as artes secretas dos clãs Nara e Yamanaka de Konoha.
A segunda parte descrevia métodos para treinar o chakra do atributo Yin. O conteúdo foi imensamente útil, expandindo significativamente o conhecimento de Ishiro. Muitos conceitos que ele havia compreendido apenas parcialmente agora se tornaram cristalinos. A primeira parte, embora carente de métodos de treinamento detalhados do clã Nara, já havia aberto a porta da verdade para Ishiro. Agora, tudo o que ele precisava era de tempo para experimentar. Por outro lado, os métodos para treinar o chakra do atributo Yin não eram imediatamente úteis. Ele ainda não tinha chakra suficiente para executar ninjutsu básico, muito menos para tentar a transformação da natureza. Seguindo as descrições do pergaminho, Ishiro ajustou cuidadosamente suas técnicas de meditação, buscando uma maneira de refinar seu processo de extração de chakra e gerar um novo tipo de chakra com uma proporção espiritual física alterada. Embora ainda não tivesse obtido sucesso, seu progresso atual sugeria que os resultados não estavam muito distantes. Então, em antecipação, Ishiro nomeou esse novo chakra de Proto-Yin Chakra. Pelos próximos 2 meses, além de manter seu treinamento de Taijutsu, Ishiro dedicou todo o seu tempo de extração de chakra para refinar essa técnica. Nos dias seguintes, além de manter seu treinamento de Taijutsu, Ishiro dedicou todo o seu tempo de treinamento de chakra para refinar essa nova técnica de extração. No entanto, as coisas acabaram sendo mais difíceis do que o esperado. Ele pensava que estava a apenas um passo do sucesso, mas esse passo final permaneceu inalcançável. Por 2 meses inteiros, ele lutou para conseguir um avanço. Então, uma noite depois que sua excitação e frustração iniciais já haviam desaparecido, Ishiro finalmente obteve sucesso mais uma vez. Ele extraiu com sucesso o Proto-Yin Chakra novamente. Ao contrário da primeira vez, desta vez ele fez isso com plena consciência. Isso significava que ele realmente havia desbloqueado uma nova habilidade, abrindo caminho para seu desenvolvimento futuro. Não só isso, mas Ishiro também apresentou uma hipótese ousada. Para uma pessoa comum, ao começar a treinar na infância, ela normalmente segue os mesmos métodos de treinamento ao longo de seu crescimento. Embora sua força física e energia espiritual melhorem com o tempo, a diferença nas taxas de crescimento costuma ser pequena o suficiente para que seus corpos mantenham o equilíbrio naturalmente. Como resultado, não é necessário mudar seu método de treinamento de chakras. Mas Ishiro era diferente. Ele descobriu que, com o passar do tempo, sua aptidão física melhorou significativamente, mas sua energia espiritual parecia crescer a um ritmo ainda mais acelerado. Esse ritmo de crescimento já havia começado a afetar o equilíbrio da composição de seus chakras. Ele percebeu que teria que ajustar continuamente a proporção de sua energia espiritual e física para manter o equilíbrio. Por que isso estava acontecendo? Ishiro suspeitava que, embora seu corpo físico estivesse crescendo como o de qualquer pessoa normal através do treinamento, sua alma era uma fusão da alma de uma criança com a de um adulto. Como resultado, ele tinha uma base excepcionalmente alta de energia espiritual. Mas ainda mais fascinante era o fato de que, após a fusão, sua alma já forte continuou a crescer e se desenvolver como a de uma criança, só que em um ritmo muito mais rápido. Para colocar em números, a força espiritual média de uma criança começa em 1 e aumenta naturalmente para 5 na idade adulta sem treinamento. Ishiro, no entanto, começou aos 6 anos, muito além da média de uma criança normal. Mas seu crescimento não foi apenas um aumento de 4 pontos, de 6 para 10. Em vez disso, seguiu um padrão multiplicativo. Se a energia espiritual de uma criança normal quintuplicasse, a de Ishiro também quintuplicaria. Isso significava que, mesmo sem levar em conta o treinamento adicional, sua força espiritual quando adulto poderia chegar a 30. À primeira vista, a diferença pode não parecer tão chocante, ambos os casos resultam em um aumento de 5 vezes. No entanto, os números absolutos contam uma história diferente. 5 vezes a força de uma criança não é nada extraordinário, mas 5 vezes a força espiritual de um adulto é uma questão completamente diferente. Com treinamento adicional, Ishiro não conseguia nem começar a prever o quão poderosa sua energia espiritual poderia se tornar no futuro. Naquele momento, Ishiro finalmente entendeu o potencial aterrorizante do clã Uzumaki. No mundo original de Naruto, mesmo quando criança, o chakra de Naruto era tão avassalador que fazia um Chunin como Mizuki questionar suas escolhas de vida. Ao aplicar o mesmo modelo de crescimento, os níveis de chakra de Naruto na idade adulta tinham que ser astronomicamente altos. Com essa percepção, a perspectiva de Ishiro sobre seu próprio potencial mudou completamente. Ele não era apenas um talento acima da média. Se cultivasse sua força espiritual corretamente, seu potencial poderia rivalizar ou até mesmo superar alguns dos maiores monstros de chakra do mundo ninja. Capítulo 8. Finalmente resolvendo o problema com sua trapaça, Ishiro estava cheio de expectativa pelo futuro. Anteriormente, sua única vantagem era sua imensa energia espiritual, que neste estágio inicial, apenas ajudava no treinamento de controle de chakra. Enquanto isso, sua força física mediana e baixas reservas de chakra o deixavam atrás de verdadeiros gênios. Agora, após extrair com sucesso o chakra Proto-Yin, ele conseguia limitar a energia física a cerca de 1/10 da composição do seu chakra. Em outras palavras, ele tinha efetivamente 10 vezes mais chakra do que antes. Com essa nova base, Ishiro não precisava mais suportar a severa escassez que enfrentava antes. Era a hora de focar no treinamento de controle. O controle do chakra era a base de todas as artes ninjas, seja aprimorando o taijutsu ou praticando o ninjutsu. Tudo se resumia ao controle. Na turma de Ishiro, a maioria dos alunos já praticava o controle do chakra há 2 meses ou mais. Aqueles como Shoulyara, que já treinavam chakra antes mesmo da matrícula, já o aplicavam em treinos de sparring há algum tempo. Você podia ver isso nas aulas práticas. Seus arremessos de shuriken e kunai já estavam imbuídos de chakra, e sua velocidade e força melhoradas eram evidentes. Ishiro sentia uma urgência em alcançar os outros.
Sabia que, embora Shoulyara e alguns outros liderassem a turma, seriam considerados apenas talentos medianos na grande escala do mundo ninja. Nessa idade, Kakashi provavelmente já havia atingido o nível de Genin. Ishiro ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas com sua trapaça recém-descoberta, Ishiro estava confiante de que eventualmente não apenas os alcançaria, mas também os superaria. Sem perder tempo, Ishiro anotou todas as suas ideias e teorias de treinamento, afinal, ele havia prometido retribuir a vila por aquele pergaminho secreto. No dia seguinte, na escola, Ishiro entregou suas anotações ao Ishikawa-sensei e imediatamente começou a praticar o controle de chakra. Mokukaze, sua performance ontem não foi nada mal. Quando eu me tornar o Tsuchikage, mandarei você e Fujino guardarem os portões da vila. Sua força deve ser suficiente para essa tarefa, gritou Tatsuya em voz alta, parecendo bastante orgulhoso. Ontem os arremessos de shuriken de Tatsuya superaram em muitos de Mokukaze e Fujino, e ele vinha se gabando desde então. Segundo Tanaka, a família de Tatsuya era um renomado clã de taijutsu em Iwagakure, particularmente habilidoso com espadas. Eles possuíam métodos de treinamento especiais para técnicas básicas, como o arremesso de shuriken. Mokukaze e Fujino, por outro lado, pertenciam a famílias voltadas para o ninjutsu, então estavam gradualmente ficando para trás nessa área. Durante os estágios iniciais da carreira de um ninja, antes de dominar muitos ninjutsus, o taijutsu era o principal método de ataque. Consequentemente, os especialistas em taijutsu tinham uma clara vantagem inicial. Na verdade, devido ao chakra limitado, a maioria dos ninjas adultos só conseguia dominar algumas técnicas de ninjutsu e raramente as utilizava, exceto em circunstâncias extremas. A ideia de ninjutsu voando constantemente era mais uma marca registrada do círculo do protagonista nas histórias do que uma realidade cotidiana para ninjas típicos. Tatsuya sempre foi um pouco melhor que os outros dois no lançamento de shuriken, mas ultimamente ele deu um grande salto à frente, aumentando ainda mais a diferença. No momento ele poderia facilmente superar Mokukaze ou Fujino se enfrentassem um contra um. Não se deixe enganar por cenas de anime em que kunai e shuriken nunca acertam. Ser atingido por uma kunai em uma área vital costuma ser letal, considerando as baixas defesas de um ninja. Quando shurikens e kunai com chakra aprimorado eram arremessados, a velocidade era assustadora. Em níveis mais baixos, se você não conseguisse prever o arremesso com antecedência, a evasão era quase impossível. Desviá-los em pleno voo arremessando sua própria kunai ou shuriken exigia destreza física e reflexos muito superiores aos do seu oponente. Para a maioria dos genins, especialmente em Iwagakure, isso estava fora de alcance. No momento, Tatsuya provavelmente estava entre os 5 melhores lutadores da classe, com Shoulyara e Tanaka também fortes concorrentes. Shoulyara possuía uma força tremenda, que se traduzia em uma velocidade explosiva que Ishiro suspeitava já estar próxima dos padrões genin. Tanaka, embora pequena, se destacava no uso de chakra para aumentar sua agilidade e taijutsu, tornando-a uma excelente candidata para um estilo de luta rápido e ágil. Ishiro imaginou que se Tanaka e Shoulyara se enfrentassem, seria um impasse. Ele não conseguiria pegá-la, e ela não conseguiria lhe causar dano suficiente. Ainda assim, havia um aluno que poderia ofuscar Tanaka, Shoulyara e Tatsuya, Ikura, o garoto que se destacava em todos os sentidos. Costumava-se dizer, o talento pode ser enlouquecedor. Ikura não só tinha uma ótima aparência, como já praticava as 3 técnicas básicas, suas reservas de chakra e controle eram os melhores da turma. Se Ishiro não tivesse vencido nas aulas teóricas, Ikura seria o primeiro em todos os aspectos. Dito isso, se as técnicas de kunai ou shuriken fossem comparadas, Ishiro poderia perder para Tatsuya agora. Na verdade, o nível geral de combate de Ishiro estava próximo do último da classe. Ele era o único que não vinha aprimorando seu controle de chakra nos últimos 2 meses. Ele havia passado quase todo o tempo aprendendo a extrair seu chakra Proto-In, e mesmo assim obteve sucesso limitado. Ocasionalmente, quando usava a taxa de extração padrão, qualquer chakra que conseguisse era imediatamente drenado em uma tentativa desfocada de praticar. Sua única vantagem era que o processo de extração era mais instintivo para ele. Ao encontrar um método exclusivamente adequado para si, ele não precisava mais de toda a atenção para extrair chakra. Embora não pudesse lutar e extrair chakra simultaneamente, pelo menos podia fazê-lo enquanto conversava. Naquele momento, Ishiro acumulava chakra silenciosamente enquanto falava alto o suficiente para Shoulyara ouvir. Tanaka viu Ikura na loja de dango ontem. Esta é a sua chance. Se você aparecer depois da aula, pode acabar esbarrando nele. Tanaka se mexeu visivelmente, olhando para Ikura. Ela parecia tentada, mas também hesitante. Shoulyara, que observava Tanaka atentamente, interveio antes que ela pudesse responder. Tanaka não deu ouvidos ao Ishiro. Ele só está tramando. O Ikura está constantemente cercado por outras garotas, então mesmo que você o encontre, elas vão te ver. Ao ouvir isso, Tanaka desistiu imediatamente da ideia. Ishiro havia apostado em sua personalidade tímida, precisando apenas de um empurrãozinho para considerar se aproximar de Ikura, mas também era facilmente dissuadida. Recusando-se a desistir, Ishiro insistiu, não importa se há outras garotas. Se ele visse que você compartilha o mesmo hobby comer dango, você deixaria uma boa impressão. Quem sabe se ele estiver com vontade de comer dango, mas não conseguir pegá-lo sozinho, ele pode pedir ajuda a uma amante de dango como você. Os olhos de Tanaka brilharam em resposta. Então, Ishiro, você acha mesmo que o Ikura me pediria para comprar dango para ele? Ishiro sorriu ao ver que havia acertado. Olhou para Shoulyara que tremia de raiva. Nada é certo, continuou Ishiro, mas não é má ideia se destacar na mente dele. Se ele começar a associar você a dango, você estará um passo à frente dos outros. Shoulyara conteve a frustração e murmurou. No próximo semestre, eles começarão o treinamento de combate real Ishiro. Com certeza vou te mostrar quem manda até lá. Ishiro apenas sorriu.
O próximo semestre ainda estava a um mês de distância, tempo de sobra para se divertir sem se preocupar com ameaças. Depois de discutir com Shoulyara por um tempo, a extração de chakra de Ichiro atingiu o limite. Embora ele tivesse 10 vezes mais chakra do que antes, ainda era escasso, e seu corpo logo sinalizou exaustão. Sem mais energia para gastar, Ichiro deixou a conversa de lado e passou a praticar seu controle de chakra. O tempo voou. Quase 2 anos se passaram desde que Ichiro e seus colegas se matricularam, e seu progresso nesse período foi notável. Eles finalmente se livraram das temidas aulas de cultura. Além de uma aula teórica matinal, agora tinham aulas práticas 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde. As manhãs eram dedicadas a exercícios básicos, enquanto as tardes se concentravam em habilidades como arremesso de kunai, noções básicas de esgrima e sessões de treino. Na classe de elite, todos os alunos já conseguiam aprimorar seu taijutsu com chakra. Suas sessões de treino, com kunai de madeira e shurikens voando por aí, estavam começando a parecer impressionantes. Alguns alunos, incluindo Ichiro, haviam até aprendido um dos 3 jutsus básicos. Ele escolheu o jutsu da transformação simplesmente porque era mais fácil, não especialmente poderoso, mas era o único dos 3 que não exigia a projeção de chakra para fora do corpo, consumindo menos chakra no geral. Esses 2 anos foram uma luta para Ichiro, que lutava constantemente contra a falta de chakra. No início de sua prática de controle, ele consumia o pouco que tinha quase instantaneamente. Então, quando seu poder mental melhorou e ele se tornou mais hábil no controle, ele se viu esgotando ainda mais rápido, forçado a esperar até se recuperar. Isso lembrava de esperar o cronômetro de energia recarregar em um videogame. Para combater isso, ele aumentou a intensidade e a frequência do seu treinamento físico. Felizmente, a aldeia começou a lhe dar uma compensação, permitindo-lhe comprar comida melhor e certos suplementos medicinais. Sem isso, ele teria ficado ainda mais para trás. Capítulo 9. Ichiro estava no campo de treinamento da escola ninja, formando selos de mão com 4 mudanças distintas. Então, com o estrondo, toda a sua aparência se transformou na de Ishikawa-sensei. Sentindo a condição do seu corpo, Ichiro suspirou aliviado. Esta era a primeira vez que ele havia lançado um jutsu com sucesso. Os 4 selos de mão levaram um total de mais de 3 segundos, com uma média de quase 1 segundo por selo. Essa velocidade estava longe de ser prática para combate, mas em um campo de batalha onde as coisas mudam rapidamente. Se ele tivesse companheiros de equipe o apoiando e lhe dessem alguns segundos, essa velocidade poderia ser suficiente. No entanto, lançar este único jutsu consumiu quase todo o chakra de Ichiro naquele dia. E como ele era o único jutsu que dominava no momento, o jutsu de transformação não tinha muito valor prático em combate. Após mais de 1 ano de prática, Ichiro já dominava o uso do chakra para aprimorar o taijutsu. Isso significava que cada um de seus movimentos, fosse um soco ou um chute, agora era potencializado pelo chakra. Embora seu corpo permanecesse humano, a força de seus golpes havia aumentado consideravelmente. Se ele usasse armas como kunai ou espadas, seu poder era ainda mais aprimorado, tornando-o muito mais formidável em comparação com uma pessoa normal. Chakra era de fato uma força milagrosa capaz de elevar uma pessoa comum a um nível extraordinário. Embora Ichiro ainda fosse uma criança de 5 anos, seu corpo já havia superado as capacidades físicas de um adulto normal devido ao chakra. Com uma arma em punho, Ichiro conseguia enfrentar 10 pessoas normais sem muita dificuldade. No entanto, confiar no chakra para aprimorar o taijutsu era mais próximo do método tradicional dos samurais no mundo ninja. O que realmente diferenciava os ninjas dos samurais eram as técnicas chamativas e complexas do ninjutsu. Há pouco mais de 2 semanas, um ninja sensorial que trabalhava na escola confirmou que as reservas de chakra de Ichiro eram suficientes para executar uma das 3 técnicas. Foi então que Ichiro começou a praticar o jutsu da transformação. O conhecimento relacionado às 3 técnicas já havia sido abordado nas aulas teóricas de Ishikawa-sensei, mas o professor havia deixado claro que ninguém poderia praticá-las até que o ninja sensorial confirmasse que suas reservas de chakra eram adequadas. Portanto, Ichiro praticava o jutsu da transformação há apenas 2 semanas. Não pense que aprender uma das 3 técnicas em tão pouco tempo foi fácil. Como pessoa que vivenciou a experiência, Ichiro só conseguiu descrever em uma palavra: difícil. Os últimos dias foram assim: extrair chakra, praticar o jutsu de transformação, falhar, chakra esgotado, o dia termina. Sim, porque Ichiro só tinha chakra suficiente para um único jutsu de transformação, e ele não ousava forçar muito seu corpo, ele só podia tentar uma vez por dia, esperando até que seu corpo se recuperasse antes de tentar novamente. Mais tarde, para economizar tempo, Ichiro começou a refinar seu chakra pela manhã, depois trabalhou em selos de mão e taijutsu, deixando o jutsu de transformação para o final. Embora essa mudança na agenda lhe poupasse tempo, a sensação de se concentrar, tentar uma vez e ter que esperar até o dia seguinte era realmente insuportável. Era como um jogo de loteria em que só se ganhava um sorteio por dia. Você esperava o dia todo com grandes expectativas, em um segundo tudo acabava. E o resultado? Uma mensagem de obrigado por jogar. Não importa o quão frustrante foi, Ichiro finalmente conseguiu. Nesse momento, Tanaka, Shoulyara e os outros ao lado de Ichiro lançaram olhares invejosos em sua direção. Não pense que por Ichiro ter demorado tanto para aprender o jutsu da transformação, ele tinha pouca habilidade. Na realidade, apenas 3 alunos da turma haviam executado com sucesso uma das 3 técnicas. O primeiro era Ikura, o único aluno da turma de Ichiro capaz de executar as 3 técnicas. A segunda era uma garota de cabelos loiros chamada Meiko. Assim como Ichiro, ela vinha de uma família ninja comum, mas, ao contrário dele, seus pais gozavam de boa saúde. Sua família a valorizava profundamente e gastava todo o dinheiro das missões em seu treinamento. Meiko tinha excelente controle de chakra e estava em muito melhor forma física que Ichiro,
e a combinação dos dois fez dela a segunda aluna da turma a executar com sucesso as 3 técnicas. Ishiro era o terceiro. Atualmente o restante da turma não conseguia executar nenhuma das 3 técnicas. As reservas de chakra da maioria dos alunos ainda eram insuficientes, embora alguns de famílias ninjas já tivessem atingido o limite. Mesmo assim, o controle de chakra era difícil de ser controlado, e a maioria dos alunos só podia confiar em seu talento inato e em seu trabalho árduo. Por exemplo, Tanaka e os outros tinham chakra mais do que suficiente, muitas vezes mais que Ishiro, mas ainda assim não conseguiam executar o jutsu. O processo de controlar o chakra e aprender um jutsu do zero é incrivelmente difícil. É por isso que tantos ninjas estão dispostos a arriscar suas vidas por seu caminho ninja. Todos eles começam do zero e crescem através de inúmeras provações e tribulações, com uma força de vontade que ultrapassem muito a de uma pessoa comum. Embora Ishiro fosse o terceiro aluno a executar com sucesso uma das 3 técnicas, isso não significava que ele estivesse entre os 3 melhores em poder de combate da turma. Até então, sua força física ainda estava próxima do fim. Apesar do maior investimento em alimentação e treinamento, seus aprimoramentos físicos não haviam apresentado resultados significativos. Afinal, Ishiro estava originalmente no último lugar da classe e com base apenas em sua força física, jamais conseguiria atingir o nível da classe de elite. Seu progresso nesses 2 anos só poderia ser atribuído à sua persistência e esforço. Além disso, ser uma alma adulta em um corpo de criança lhe dava a vantagem de uma mentalidade madura, permitindo-lhe treinar com mais afinco e analisar seus erros, o que o ajudava a ajustar seus métodos. Essa era outra vantagem que ele tinha. Portanto, embora sua força física ainda fosse baixa, as reservas de chakra de Ishiro, graças ao seu método de extração de chakra Proto-In, permitiram que ele atingisse o nível necessário para as 3 técnicas e o colocasse no primeiro nível da classe. Infelizmente, as 3 técnicas não ajudavam muito no combate prático. A maioria dos alunos ainda dependia do taijutsu em combate. Embora as reservas de chakra de Ishiro fossem maiores do que as de muitos de seus colegas, isso significava apenas que ele poderia usar taijutsu com chakra aprimorado por mais tempo antes que ele se esgotasse. De qualquer forma, antes que seu chakra se esgotasse, ele provavelmente seria derrotado apenas com base na força física. Ao longo desses 2 anos, Ishiro perdeu mais batalhas do que venceu. Suas limitações físicas faziam com que seu uso de armas como kunai e shuriken não chegasse nem perto do nível de seus colegas fisicamente mais fortes. Felizmente, Ishiro estava ciente de suas deficiências. Nos últimos 2 anos, seu progresso havia sido bastante significativo. De um nível inferior, ele agora conseguia usar sua resistência e aprender a evitar confrontos diretos. Sua classificação de classe havia subido para o nível médio-baixo. Ele acreditava que com mais chakra e experiência em combate, seus pontos fortes se tornariam gradualmente mais aparentes. Enquanto Ishiro ponderava essas coisas, ele ouviu uma voz amarga ao seu lado. É só o jutsu da transformação. Eu também estou quase lá. E mesmo que esse cara tenha aprendido, não importa. Eu ainda consigo nocauteá-lo com um único soco. Ishiro revirou os olhos com desdém. Embora tivesse sido derrotado por Shoulyara muitas vezes em combate nos últimos 2 anos, e ainda não fosse páreo para ele, ser derrotado era uma coisa. Mas perder em uma guerra de palavras? Nunca. Ishiro virou-se para Shoulyara, falando no seu melhor tom de Ishikawa-sensei. Shoulyara, é aqui que você se engana. Você nem consegue admitir que está perdendo, e mesmo assim continua falando. Vai e reescreva a teoria básica do arremesso de kunai 10 vezes, agora mesmo. Ishiro, no corpo de Ishikawa-sensei, disse lentamente. Ao ouvir isso, Shoulyara ficou tenso, com a respiração entrecortada. Shoulyara era do tipo que se destacava em combate real, mas era fraco em teoria. Seu arremesso de kunai não era ruim, mas suas notas teóricas eram péssimas. E ele era o único da turma que havia sido reprovado no exame teórico básico para arremesso de kunai. Não era a primeira vez que ele era criticado por Ishikawa-sensei na frente da turma. Ao ouvir as risadas ao seu redor, Shoulyara ficou furioso e gritou. Seu desgraçado, troque de roupa agora mesmo. Ishiro deu um leve sorriso e formou os selos de mão novamente. Bang! Ele se transformou de volta à sua forma original. Era o suficiente para provocá-lo por enquanto. Afinal, ele não queria ser derrotado novamente. Nesse momento, Ishikawa-sensei aproximou-se para elogiar Ishiro e disse a todos para aprenderem com ele. Ele também aproveitou a oportunidade para promover a vontade da pedra. Ishikawa-sensei não ficou surpreso por Ishiro ter dominado o jutsu da transformação tão rapidamente. Afinal, ele era quem melhor conhecia os talentos de Ishiro. Ishikawa-sensei perguntou a Ishiro qual seria seu próximo jutsu, jutsu de substituição ou jutsu clone. Ishiro estava preparado e imediatamente disse, quero aprender o jutsu do clone. Ishikawa-sensei assentiu e explicou brevemente os pontos-chave e as precauções do jutsu clone antes de se dirigir aos outros alunos. Embora Ishiro já tivesse estudado a teoria, ele ainda ouviu atentamente a explicação de Ishikawa-sensei. Não havia espaço para descuidos ao lançar o jutsu, especialmente porque ele não tinha muito chakra para desperdiçar. Após revisar mentalmente os pontos-chave do jutsu dos clones, Ishiro não pensou muito e, em vez disso, voltou-se para a prática de taijutsu. Suas reservas de chakra estavam baixas o suficiente para que ele só conseguisse realizar alguns exercícios básicos. Depois do jantar, Ishiro não foi para casa imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se à sala de aula de barreira da vila. Sim, ele estava lá para trabalhar e, como um aluno de 5 anos, era tecnicamente jovem demais para assumir missões.
Mas considerando os custos crescentes de ser um ninja, Ishiro abordou Tsuchikage para pedir um emprego. Tsuchikage perguntou a Ishiro que tipo de emprego ele queria. E a resposta de Ishiro foi que lhe permitiria aprender algo útil dada a urgência de mão de obra devido à guerra em curso. Tsuchikage não recusou e providenciou para que Ishiro trabalhasse como estagiário na classe de barreira. Como um gênio com extraordinário poder espiritual, Ishiro era perfeitamente adequado para o trabalho. O trabalho ali exigia principalmente percepção sensorial, e a força espiritual de Ishiro, que já ultrapassava a da maioria dos ninjas de nível médio, o tornava excepcionalmente bom nisso. No entanto, Tsuchikage impôs uma condição. Ishiro só poderia começar a trabalhar oficialmente após usar com sucesso uma das 3 técnicas. Então, hoje era o primeiro dia de estágio de Ishiro na aula de barreira. Conforme combinado previamente, Ishiro encontrou o responsável lá e apresentou o certificado de tarefa que Tsuchikage havia escrito para ele. Capítulo 10. Youjin, um habilidoso mestre de jutsu de selamento e um shinobi de alto escalão, ocupa uma posição de destaque na vila de Vagakuri. Durante a guerra, quando a necessidade nas linhas de frente se tornou crítica, o chefe da classe de barreiras foi enviado para a frente de batalha. Youjin tornou-se o principal responsável pela manutenção da barreira da vila, que era uma linha de defesa vital. Esse período havia sido muito estressante para ele, especialmente devido à escassez de mão de obra. Há meio mês, ele recebeu uma notificação de que um aluno da Academia Ninja viria para estagiar e foi instruído a tomar as providências necessárias. Embora não houvesse precedentes para isso, Youjin não pensou muito nisso. Presumiu que o aluno fosse um aluno quase formado que seria designado para a turma de barreiras para se acostumar com o trabalho desde o início. Ele já havia feito esse tipo de providência muitas vezes antes. No entanto, quando viu Ishiro, sua mente ficou em branco. Depois de confirmar a autenticidade do certificado de tarefa várias vezes, Youjin finalmente perguntou: "Quantos anos você tem?" Ishiro respondeu: 5 anos. Ishiro não queria explicar muito. Afinal, o certificado de Tsuchikage estava à sua frente, e não havia como negar. Além disso, sua idade era inegável, então não havia sentido em tentar convencer ninguém de que ele era mais velho. Além disso, seu chakra já havia sido quase todo consumido, e ele não conseguia provar seu valor nem mesmo com uma técnica de transformação. Felizmente, Youjin era um jounin maduro. Após o choque inicial, ele aceitou a realidade. Afinal, gênios eram comuns no mundo ninja. Como a decisão era de Tsuchikage, Ishiro não podia ser tratado como uma criança comum. Youjin se levantou e conduziu Ishiro até a área de classes de barreira. Enquanto caminhavam, Youjin se lembrou de tratar Ishiro como um ninja normal. Pouco tempo depois, chegaram à parte subterrânea da classe barreira. Ishiro não esperava que a área fosse tão vasta. O espaço subterrâneo era muito maior do que a Academia Ninja, onde Ishiro estivera. Ishiro observou as várias seções da área subterrânea. Havia uma sala de dados, uma zona de prática, oficinas e uma área restrita cujo propósito Ishiro não conseguia descobrir. Youjin entregou Ishiro a outro ninja de meia-idade, instruindo-o a ajudar Ishiro a se familiarizar com as tarefas da classe de barreira. Youjin então saiu às pressas, sem sequer apresentar Ishiro adequadamente. Ishiro, vendo a reação atordoada da pessoa, decidiu falar: "Senpai, meu nome é Ishiro. Ainda sou aluno da Academia Ninja e estou ansioso para trabalhar com você." Ao ouvir as palavras de Ishiro, o ninja finalmente se recuperou da surpresa. Após um momento de reflexão, ele não se concentrou mais na idade de Ishiro. Como Ishiro conseguia se comunicar como um adulto, a diferença de idade não era mais um problema. Ele sorriu e disse: "Sou Bunji, o líder de esquadrão responsável pelas técnicas de selamento aqui na classe de barreira." Ishiro respondeu imediatamente: "Prazer em conhecê-lo, líder de esquadrão Bunji." Bunji, achando a situação divertida, decidiu testar os conhecimentos de Ishiro para determinar seu nível e atribuir-lhe as tarefas apropriadas. Ele fez algumas perguntas básicas sobre o jutsu de selamento. Ishiro respondeu ansiosamente a todas as perguntas com o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos. Quanto mais Bunji ouvia, mais impressionado ficava, e começou a fazer perguntas mais complexas e relacionadas à experiência. Desta vez, Ishiro não conseguiu responder. Bunji pensou por um momento antes de dizer: "Parece que você leu bastante sobre técnicas de selamento. Sua base é sólida, o que nos economiza muito tempo. Em seguida, você precisará aprender algum conhecimento especializado, praticar um pouco e estará pronto para começar. Você ainda está na escola, certo? A partir de amanhã, depois das aulas, venha para a sala de dados para o seu turno. Sua tarefa será ajudar os outros a encontrar os materiais de que precisam, e no seu tempo livre, você poderá ler alguns livros especializados." Enquanto falava, Bunji entregou a Ishiro uma lista de livros e o levou para um breve passeio pela sala de dados, apresentando-o ao ninja que trabalharia com ele lá. Depois disso, Bunji de repente se lembrou de algo e observou o físico de Ishiro mais atentamente. Vendo que ele não era particularmente forte, perguntou: "Ishiro, quanto chakra você tem?" Ishiro respondeu rapidamente: "Apenas o suficiente para executar uma das 3 técnicas. Acabei de usá-la hoje, então meu chakra está quase esgotado." Bunji inicialmente franziu a testa quando ouviu que o chakra de Ishiro só podia executar uma técnica, mas depois ficou surpreso ao saber que Ishiro havia conseguido executar a técnica de transformação. A quantidade de chakra que um ninja tem é um fator importante na avaliação de sua habilidade, e ninjas com excelente controle de chakra podem economizar muito chakra ao executar jutsus. A quantidade de chakra de Ishiro, suficiente apenas para executar a técnica de transformação, demonstrava que seu controle
controle de chakra era alto. Ele conseguia fazer uma unidade de chakra funcionar como duas, compensando sua falta de chakra. Pensando nisso, Bunji não pensou em mais nada. Ele instruiu Ichiro a ir à sala de dados depois da aula no dia seguinte para começar seu turno e depois o mandou para casa. No caminho de volta, Ichiro estava animado. Estava muito satisfeito com o emprego. Não só resolveria seus problemas financeiros, como também lhe permitiria aprender habilidades práticas. O que ajuda os protagonistas das histórias a chegarem ao topo. Um deles é o talento inato, e o outro é ter mentores. Naruto tinha Kakashi, Jiraiya, 2 sábios sapos, Killer Bee, a 9 caudas e o sábio dos 6 caminhos. Cada um deles lhe ofereceu um apoio tremendo. Embora Bunji não fosse o professor de Ichiro e claramente não fosse tão poderoso quanto essas lendas, ele ainda tinha uma base sólida em técnicas de selamento que, sem dúvida, beneficiariam Ichiro. Iniciando o trabalho na classe de barreira. No dia seguinte, depois da escola, Ichiro foi direto para a sala de barreiras, entregou seus documentos e começou a se familiarizar com seu novo ambiente de trabalho. A sala de arquivo era bem grande, repleta de dezenas de prateleiras, cada uma com centenas de pergaminhos. A maioria continha experiências de ex-alunos com técnicas de selamento, ocupando cerca de 80% do espaço. Cerca de 10% da sala continha textos básicos, alguns dos quais Ichiro reconheceu da Academia Ninja, embora muitos não fossem familiares. Os 10% restantes eram compostos por técnicas completas de selamento ou pesquisas e especulações sobre as artes de selamento de outras nações. Esses pergaminhos continham selos avançados, exigindo sinais manuais especializados para serem abertos. Sem o método correto, tentar abri-los dispararia um alarme. Os primeiros 90% dos arquivos podiam ser copiados e retirados da sala de arquivo, mas somente mediante o gasto de pontos de contribuição, que não eram muito caros. Qualquer pessoa podia lê-los no local, sem custos. Uma das principais tarefas de Ichiro era copiar os materiais que outros shinobi resgatavam com pontos de contribuição. Durante esse processo, Ichiro também ganhava uma pequena quantidade de pontos. Para cada documento transcrito, Ichiro ganhava 2 pontos de contribuição, enquanto a pessoa que resgatava o texto pagava 10 pontos. Desses 10 pontos, 5 iriam para o autor e os 3 restantes seriam recuperados pela aldeia. Era um sistema criado para incentivar todos a compartilharem seus insights, e foi assim que Ichiro pôde acessar tamanha riqueza de experiências pessoais. No entanto, pelos cálculos de Ichiro, custaria 1000 pontos para trocar por um ninjutsu típico de nível C, com custos ainda maiores, e requisitos de mérito adicionais. Para um nível B, portanto, para aprender uma única técnica, ele poderia ter que copiar 500 documentos ou mais. Além disso, os pontos de contribuição também podiam ser convertidos em dinheiro. A moeda do mundo ninja era unificada entre as nações. Em Vagakuri, um ponto de contribuição podia ser trocado por 10 ryu, mas trocar ryu por pontos exigia 100 ryu por ponto. Esse sistema motivou ainda mais os ninjas a assumirem missões ativamente. Se Ichiro ignorasse seus custos de treinamento, precisaria de cerca de 500 ryu por dia apenas para 3 refeições. Incluindo outras despesas, isso daria cerca de 2.000 ryu por mês. Por enquanto, esses custos eram cobertos pela vila. Ele também recebia uma pensão mensal de 2.000 ryu, com duração de 6 anos, equivalente ao seu tempo na Academia Ninja. Se Ichiro não conseguisse se tornar um shinobi, esse dinheiro o sustentaria até a idade adulta, e a vila, assim, honraria suas responsabilidades para com a família de um ninja caído. Mas Ichiro gastava tudo em treinamento todos os meses, quase sempre esgotando seus fundos. À medida que seu corpo ficava mais forte e a intensidade do treinamento aumentava, essa verba não era mais suficiente. Para continuar com seu regime e se fortalecer gradativamente, Ichiro não teve escolha a não ser encontrar trabalho para custear seu treinamento. Bunji havia explicado anteriormente que a maioria dos recém-chegados à classe de barreira começava na sala de arquivo, uma forma de treinamento prático. Essa posição pagava o menor salário, apenas 200 ryu mensais, mais o equivalente a uma missão de nível C por mês. Cada missão de nível C concedia 200 ryu adicionais e 10 pontos de contribuição. Como Ichiro ainda não era um ninja oficial, Tsuchikage deixou claro que ele só poderia ganhar seu salário, não as recompensas das missões. Assim, seu salário mensal foi fixado em 200 ryu. Ichiro não tinha nenhuma reclamação sobre isso, simplesmente ter um emprego já era um tratamento especial providenciado por Tsuchikage. Efetivamente um investimento no potencial de Ichiro. A partir de então, Ichiro passou a trabalhar 6 horas por dia, depois da escola, na classe de barreira. Para compensar, cancelou o treinamento físico noturno, passando a praticar as 3 técnicas, intensificando tanto o treinamento matinal quanto o esforço dedicado às aulas de combate. Felizmente, as sessões prolongadas de combate permitiram que ele mantivesse o treinamento físico em dia. E com o novo salário, ele conseguiu aumentar seu orçamento para alimentação e suprimentos médicos. Embora sua rotina tenha mudado, sua vida permaneceu tão ocupada e gratificante como sempre. Aliás, seu treinamento mais intenso despertou a curiosidade entre seus colegas, que se perguntavam qual seria a motivação repentina que levará Ichiro a se esforçar tanto. Shoulhara tentou descobrir isso provocando Ichiro, mas essa preocupação foi imediatamente silenciada, deixando-o furioso. Tanaka discretamente ofereceu um empréstimo a Ichiro quando ninguém mais estava por perto. Ichiro agradeceu, mas recusou educadamente sem dar explicações. Para a surpresa de Ichiro, até mesmo colegas com quem ele raramente interagia começaram a se aproximar. Tatsuya se ofereceu para ajudar a aprimorar o taijutsu de Ichiro sob o pretexto de um treino, algo que Ichiro não esperava, mas achou valioso, dada a herança de taijutsu da família de Tatsuya. Enquanto isso, Ikura e Meiko foram até ele, um após o outro, para trocar ideias sobre ninjutsu. Essa repentina onda de solidariedade dos colegas deixou Ichiro um tanto atordoado, mas também comovido. Ele sempre fora uma pessoa quieta, com relacionamentos medianos, concentrando-se mais no treinamento.
Fora olhar a Itanaka, ele não era particularmente próximo de ninguém. No entanto, sem perceber, havia criado laços com quase todo mundo. Essa percepção o avassalou. O mundo ninja era cruel e a taxa de mortalidade alta, então ele não tinha certeza se conseguiria lidar com a potencial perda de um amigo. Ele já acreditara que manter distância o salvaria da dor, mas agora via que antes mesmo de perceber, os laços já haviam se enraizado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.